Fala, meus amigos empreendedores, estamos iniciando um projeto novo da Mafra Company, que é o MafraCast, os Guardiões da Economia. E eu trouxe um parceiro meu aqui, o Emerson Lima, para inaugurar esse super projeto, e vai ser um bate-papo bem leve, bem legal. Às vezes pode até ser um pouco polêmico, mas vai ser um bate-papo bem, assim, com bastante performance para os empreendedores que nos acompanham aqui nesse lugar. Então, você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo, compartilhe, comenta e se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa legal pela frente, tem muita novidade, eu vou trazer muitas pessoas muito da hora aqui para esse lugar, para a gente poder bater um papo cabeça, beleza? E eu quero apresentar agora para você o nosso amigo Emerson Lima, ele que é empreendedor, ele que tem aí, é criador e fundador da Agro Rural, tem um canal no Instagram, né? Tem uma ali na rede social, para você ter uma ideia. O Instagram da Agro Rural tem mais de 100 mil seguidores. Tem canal no YouTube que tem aí dado um engajamento bem legal. Ele também é mentor nessa área do agronegócio. E é um cara que já está aí, já tem uma caminhada incrível e extraordinária. E Emerson, seja muito bem-vindo aí no nosso projeto, nesse projeto inicial. Né? Eu queria até que você se apresentasse, né? Melhor do que eu te apresentei. Né? Nada melhor do que você mesmo se apresentar. Mas eu queria que você falasse, né? Quem você é, de onde você vem, né? Qual o trabalho que você vem desenvolvendo para a gente poder aqui startar esse projeto e as pessoas te conhecerem melhor. É isso aí. Meu nome é Emerson e, Súliva, obrigado por esse convite, né? Para a gente startar esse projeto aí e ter a honra de ser o primeiro convidado do MafraCast. Né? Interessante a gente estar debatendo sobre o assunto diário, né? Sobre como empreender, principalmente hoje no país que a gente vive, né? Eu sou de Tomiaçu, no estado do Pará. E dentro hoje da nossa cidade, a gente atua no ramo do agronegócio, né? Eu nasci dentro do agro, nasci na zona rural e com essa origem do meu nascimento na zona rural veio a importância, né? Veio a confiança da gente trazer algo para dentro do nosso município para que pudesse levar o produtor a ter mais conhecimento, a ter mais tecnologia para ele produzir cada vez melhor. Cara, que maravilha, irmão. E assim, Emerson, pra gente entender, bora começar pelo começo, né? Nada melhor do que isso. Como é que foi a tua trajetória empreendedora, Emerson? Assim, como é que você foi adquirindo essas habilidades e em que momento você olhou pro mercado e falou, cara, eu quero empreender, eu quero realmente ser um guardião da economia? Em que momento isso aconteceu? Então, eu nasci na zona rural, né? Meu pai é produtor rural até hoje, e quando eu saí da zona rural para estudar na cidade, eu estudei por um percurso de tempo, mas pelo fato de ter que ajudar dentro de casa, eu não pude concluir o meu estudo. Eu tive que voltar para a zona rural para ajudar meu pai. E quando a roça, né, não deu para a gente o resultado que a gente esperava naquele momento por falta de conhecimento, aí foi quando eu saí da zona rural para trabalhar para outras pessoas. Mas quando eu comecei a trabalhar para outras pessoas, sempre com o pensamento de aprender para levar para dentro do nosso negócio, porque a zona rural também é uma empresa. A gente coloca dinheiro para ver dinheiro. Então, quando eu decidi sair do nosso local, né, da nossa região, da nossa fazenda, da nossa propriedade, para empreender no CNPJ de outra pessoa, por que eu uso o termo empreender no CNPJ de outra pessoa? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu tive uma jornada de 10 anos empreendendo no CNPJ de outra pessoa, tendo toda a oportunidade de adquirir conhecimento com quem já tinha, para quando a gente fosse colocar no nosso negócio, a gente errar menos. E vendo outros produtores passar pelo que o meu pai passava, né, pelo que o meu avô passava, aí foi onde eu tive a ideia, a vontade, mas não foi fácil, porque não tinha o modelo de capital, digamos assim. Até porque a cultura desse tipo de trabalho, desse ramo de atuação, ele é muito assim, né? Às vezes as pessoas não se capacitam tanto, né? Aí tu queria ser disruptivo, Justamente. correto? Então, quando eu decidi abrir o negócio para levar conhecimento para a nossa propriedade, mas eu pude ver e viver com vários produtores que passavam pelo mesmo problema. Então, diante disso, o que aconteceu? Eu tive vontade, aí gerou um sonho, gerou um desejo de ajudar outros produtores. Aí foi onde nasceu a ideia de empreender, mas não de empreender só para a gente, mas empreender de uma forma onde nós pudéssemos compartilhar os erros e os acertos
para todos os clientes que a Agro Rural tem hoje. Maravilha, Emerson. E assim, nós queremos ajudar os empreendedores de todos os tamanhos. Quem quer ser empreendedor, quem está começando, e o cara que já está ali, né, crescendo e quer alavancar mais ainda os seus resultados. Agora, o que você falaria também para essa garotada que quer abrir negócio, que quer empreender, mas que às vezes está trabalhando para terceiros e está muito ansioso já para abrir o seu negócio? Porque assim, eu sei que você fez um resumo, mas eu acredito muito que quando você falou assim, eu empreendi no CNPJ de terceiros, eu acredito que não foi assim do dia para a noite, não foi algo tão rápido, né? Como é que foi essa trajetória? Por onde tu passou, assim, resumidamente? Qual foi os trabalhos que tu teve antes de tu chegar aí nessa posição no agronegócio, para eu entender? É interessante que quando a gente pensa em algo grande, a gente sempre começa pelo pequeno, né? E tem muitas pessoas que querem começar grande. E eu tenho a ideia para mim de que quem nasce grande é monstro, né? A gente que quer o passo a passo, o processo, a gente começa pequeno. Então, quando eu saí de casa para ajudar meus pais, eu passei pelo supermercado. Por exemplo, dentro do supermercado eu trabalhei em tudo. Caixa, repositor, cobrador. Dentro do supermercado tinha açougueiro, dentro do supermercado tinha padaria. Então eu passei por todos os setores. De supermercado, depois eu avancei para a parte de construção. Eu trabalhei com um rapaz, o nome dele era Jânio, e essa pessoa me ajudou no ramo de construção, só que para mim poder fazer o que eu fazia, que era fazer compra de insumo de produto para o ramo de construção, eu tive que começar como ajudante de pedreiro, né? Então não foram poucos dias, foram muitos dias. E quando eu tive a oportunidade de me conectar com o agro de fato, que foi o que eu saí de dentro da minha casa para fazer, aí que foi ao longo desses 10 anos, eu falei somente desses 10 anos, somente dessa última empresa que eu passei, foi aonde eu decidi empreender. Então, dentro dessa empresa também eu passei em todos os setores, basicamente. Cheguei ao maior cargo, que era de gerência comercial dentro daquele setor, né, que a empresa tinha. Na minha visão, era um dos melhores. E quando eu cheguei, eu falei, cara, legal, eu já estou aqui há X quantidade de tempo, eu acredito que eu tenho que ficar um pouco mais. Porque hoje o que a gente vê é uma geração muito inteligente, mas muito ansiosa. Uma geração que quer conquistar algo na velocidade da luz. E quando a gente fala de consolidar o que a gente quer fazer, existe tempo, existe processo. Então hoje, o que eu tenho para dizer para a garotada que está vindo aí com todo o gás, tenham paciência. Consolidar de verdade. Não sair para abrir apenas um CNPJ, porque abrir um CNPJ qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa consegue na internet hoje fácil, né? Qualquer pessoa pode fazer, né? Mas consolidar, levar resultado para a mesa do teu cliente, que no caso os meus clientes são os produtores rurais, é diferente, porque a gente já está no mercado a média de 10 anos, vamos fazer 10 anos agora, e a gente vê muitas empresas que abriram depois da gente que fecharam. E o que eu consigo ver que vem crise, né? Vem dificuldades, a gente está vivendo num cenário político muito complicado para a economia brasileira, mas a agro rural vem com uma estabilidade boa no mercado e com tendência de crescimento. Legal, Emerson, muito bom. E assim, é muito legal você dar esse tipo de conselho para essa geração, porque a gente tem cuidado muito dessa geração, né? Eu tenho entendido, e até porque a gente tem também essa visão espiritual, né? Essa visão também ali de liderança, né? De que nós estamos com uma geração Z nas mãos, que a gente precisa cuidar desses jovens. Eles são a maior, hoje, mão de obra que existe disponível no mercado, né? Então, hoje a gente parou até de, assim, assumir uma postura de não bater nessa galera, mas trazer eles para dentro da empresa, treinar, capacitar, direcionar, liderar essa galera. E eu tenho levantado essa bandeira. Mas, de fato, a gente pega a sua história, a minha história, a gente vê que se a gente tivesse sido muito ansioso, a gente nem estaria aqui. A gente poderia ainda estar trabalhando para terceiros. Justamente. E é justamente isso que a gente vê acontecer muito hoje. Ao longo dessa jornada de passar por muitas empresas até chegar à construção da nossa, a gente vê uma galera muito ansiosa, uma galera que quer muito resultado, mas quer muito resultado rápido. E não tem nada de errado com querer isso rápido. Agora, isso precisa estar embasado, né? Isso precisa ter uma base. Então, o que eu costumo dizer para quem está começando, inclusive a Agro Rural é líder em formar empreendedores. Nossa. Nós temos vários colaboradores que entraram com a gente, aprendeu, empreendeu e saiu. Aí quando acontece isso, a gente fica se perguntando, será que saiu no tempo certo? Será que aprendeu o que tinha para aprender? Porque uma coisa que você nos acompanha e sabe, a gente não tem medo de colocar conhecimento na mesa, a gente compartilha mesmo. Ensina tudo que a gente sabe, né? Justamente. A gente ensina tudo que a gente sabe
e a gente se esvazia, pega mais conhecimento e traz de novo. A gente acaba não conseguindo passar tudo 100% ali, porque a gente sempre está se enchendo de novos conhecimentos, né? Isso é bem legal. Agora, bora aproveitar esse gancho para a gente não perder o time. Fala para quem está agora, né, quem vai assistir esse podcast, para as pessoas que querem trabalhar nesse ramo do agronegócio. Como é que faz hoje para trabalhar hoje na Agro Rural? Se alguém quiser, né, empreender no CNPJ da Agro Rural, quer se tornar ali um intraempreendedor, né? Como é que ele faz para conseguir hoje trabalhar junto com a nossa equipe? O que tu diria? Então, a gente inclusive está com vagas abertas, então para você que tem interesse de engajar junto conosco, de empreender no nosso CNPJ, a gente tem pelo menos aí mais de 10 vagas disponíveis para quem de fato quer crescer e consolidar um aprendizado, um conhecimento para quando você for no futuro abrir o seu negócio ou até pensando em ser sócio futuro, a gente tem aí muitas modalidades hoje. Então, a maneira mais fácil é você entrar em contato, acessar o nosso Instagram e lá você direcionar um currículo interessado em alguma vaga específica. Nós temos lá consultores de venda internos, externos, nós temos piloto de drone, nós temos a vaga de gerente comercial. Então, você acessando a nossa plataforma através do Instagram, você vai identificar e você vai estar junto com uma das melhores empresas do Brasil. Maravilha, meu irmão. Aí sim, hein? Aí sim. Então, hoje a Agro Rural também ela tem uma visão de mercado de crescimento, de expansão. Eu queria engatar logo nesse assunto também. Eu queria que você, se possível, colocasse aqui de forma clara e objetiva se você tem esse desejo, esse sonho de expandir a sua empresa. E se sim, quais são os próximos passos nos próximos anos? Como é que você enxerga o tamanho da Agro Rural? A gente está no berço, né? Eu costumo dizer que a gente está no coração da Amazônia, né? E o legal disso é que a gente tem muitas culturas, muitas diversificações de culturas na mesma região. Então, assim, eu viajo muito. São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo. Inclusive, 15 dias atrás eu estava no Espírito Santo e o que a gente consegue ver, o quanto que o Pará é rico, né? O quanto que a Amazônia é rica. E a gente detém de um conhecimento de muitas culturas em um mesmo local, né? Que quando vários especialistas, consultores, produtores vêm de outras regiões para a nossa, acaba ficando surpreso com a quantidade de ecossistema que a gente tem dentro da nossa região de atuação. E vendo isso, né, mesmo antes de ver isso, a gente já tinha e tem o desejo de levar a Agro Rural para outros municípios, para outros estados. Inclusive, nós temos um site que nós já atendemos aí todo o Brasil. Nós temos algumas marcas a qual a Agro Rural é representante dentro do estado do Pará, né, que só a Agro Rural tem essa representação de forma exclusiva. E vendo esse trabalho que a gente vem fazendo, o resultado que a gente leva para a mesa para muitos produtores, a gente pensa nessa expansão com certeza. Pelos próximos 3 anos aí, a gente está com planejamento de pelo menos 8 filiais e muito bom. Maravilha. De repente, até pensando em estruturar a Agro Rural como SA, a gente de repente ter aí cotas societárias ou participativas, trazendo aí investidores para dentro do negócio, para a gente expandir e levar aquilo que é bom para a mesa do produtor. Legal, Emerson. Você falando isso, abre um loop ali interessante para a gente conseguir ali debater, que é sobre como é que você conseguiu furar essa bolha do produtor, porque você também é produtor, né? Você também tem ali fazenda, você também, né, tem ali plantio e tal. Sim. Mas como é que tu conseguiu furar essa bolha para ter esse pensamento? Porque geralmente quem trabalha nesse setor, nesse ramo, logicamente eu não estou aqui generalizando, mas geralmente quem trabalha nesse setor não pensa em abrir uma sociedade, não pensa em abrir 10, 15, 20 lojas, não pensa em expandir, ou até mesmo tem dificuldade de treinar o time, tem dificuldade de investir ali na mão de obra. Eu me lembro que a gente se conectou e iniciou o trabalho, você tinha o desejo de ter uma loja, a loja mais bonita da cidade, e hoje é a loja mais bonita da cidade. E como é que tu conseguiu furar essa bolha, cara? Para pensar dessa forma aí, pensar de forma disruptiva, sendo que os empresários, às vezes, no segmento, não pensam dessa forma. O que acontece, né? Eu sempre tive vontade de chegar longe, e a gente tem conseguido chegar longe. Só que a gente quer alcançar mais pessoas, né? E olhando para grandes plays do mercado, a gente vê que a gente não consegue crescer sozinho, né? A gente não consegue crescer sozinho porque a gente fica travado e limitado muito tempo em um processo que poderia ter uma velocidade muito rápida se nós estivermos com parceiros, né? Desde que tenham nossos mesmos princípios, nossos valores, a gente vai atingir esse resultado mais rápido. Então, essa visão é justamente de
treinar o time, de preparar o time, é aquilo que eu sempre falo para o meu time, afiar o machado. Por quê? Se a gente pensa em crescer e a gente está adotando estratégia e planejamento para isso, a gente tem que afiar o time para quando a oportunidade chegar, para quando a gente acessar isso que a gente já vê e tem planejado, ou seja, a gente vai entregar o melhor para o produtor, a gente vai entregar o melhor para o fornecedor, a gente vai entregar o melhor para quem está vivendo aquele ecossistema junto com a gente. Esse é o pensamento. E o furar da bolha, a gente vê justamente que quem não se atualiza, né, quem não se inova buscando o que pode fazer o negócio crescer, fica para trás. E o que me deu medo muitas das vezes foi ver muitas empresas que eu conhecia desde criança quebrar, entendeu? Então, quando eu fui procurar o porquê deles quebrarem, cara, tem alguma coisa errada aqui. E quando eu percebia porque de alguma forma eles estavam blindados a parcerias, blindados a fornecedores, blindado a algum tipo de ecossistema, e eu falei, não, esse negócio não dá certo, eu vou por essa linha aqui. E quando eu decidi por essa linha, eu paguei por acesso para estar na mesa com outros plays, né, que tem hoje no Brasil, tem no mundo, e a gente vê que essas pessoas elas estão sempre perto de outras pessoas melhores ainda. Então eu acredito muito nisso. Maravilha, Emerson. E olhando para o cenário hoje, né, econômico, olhando para o cenário econômico, e tem empreendedores hoje com medo, né, os caras estão com medo de investir, estão com medo de expandir mercado, e eu vejo que você sempre está nessa contramão, né, enquanto uns dizem assim, não, agora eu vou segurar o meu caixa, não vou fazer agora investimentos, não vou agora gastar dinheiro, e eu queria que você fizesse esse paralelo, né, assim, fizesse essa divisão. O que de fato é investimento, né, no setor do empreendedorismo, e o que é jogar dinheiro fora? Porque muitas das vezes eles confundem. Às vezes, por exemplo, tem empreendedor que acaba... ele olha... Exemplo, né? Eu sei que tu vai tocar nesse assunto. O cara olha assim para um treinamento, uma assessoria, uma consultoria, um marketing, uma infraestrutura, um celular melhor ali para fazer o marketing, e o cara olha isso como gasto. E não olha isso como investimento, né? Então eu queria que tu tocasse um pouco nesse assunto, para quem está nos assistindo, para o empreendedor, para ele poder, de repente, abrir um pouco mais a mente de um empreendedor que é realmente raiz, que você vive muito o que você fala. A Mafra, por exemplo, é o Grupo Mafra, a gente está hoje caminhando para 6 empresas, estamos abrindo mais uma, e até o final do ano vamos abrir mais 2, né? Então, a gente também vive muito o que a gente ensina. Mas, assim, o que tu poderia trazer de mensagem para esses empreendedores que estão com medo? Porque o medo, sabe que ele bloqueia os nossos potenciais. Eu falo muito sobre a PLA, né, que é preconceito limitador do aprendizado, e a TPS, que é a trava psicológica para o sucesso. Então o cara está travado psicologicamente para o sucesso porque ele está com medo. E aí, Emerson, como é que tu enxerga isso e como é que tu faz para não ter esse medo, ou pelo menos enfrentar esse medo e fazer os investimentos certos? Eu já perdi muitas oportunidades por conta do medo. E hoje, quando eu olho para o que eu perdi, aí é onde vem a chave. Que chave? Planejamento. Então, para mim, o que seria um gasto? Fazer qualquer negócio ou fazer qualquer planejamento sem ter uma consultoria para te acompanhar. Porque a gente vê assim, dinheiro não aceita desaforo, isso é uma verdade, né? E hoje no cenário que a gente vive econômico, realmente dá medo. E o medo ele é bom, só que o medo ele precisa ser bom quando ele é uma segurança, né, que te segura ali de você tomar uma decisão no emocional, digamos assim, mas ele não pode ser algo que vai te travar, porque quando ele te trava, você deixa de atingir resultados maiores. E hoje, né, por que a gente sempre está investindo, sempre buscando, andando nessa contramão do mercado? É justamente porque a gente busca a multidão dos conselheiros, que era o que Salomão fazia, né? Então hoje no mercado atual, na evolução do mercado digital, a gente sempre busca estar com as melhores pessoas, com as melhores empresas, com as melhores consultorias. Não é à toa que a gente está com a Mafra, né? Que é um gancho aí, é uma empresa que tem nos ajudado a planejar melhor. Então, quando a gente tem base de planejamento, sabendo quanto investir, qual é o alvo e principalmente o ROI, que é o retorno sobre o investimento do que eu estou fazendo, isso se chama de posicionamento. E hoje quem não se posiciona fica para trás. Exato. E essa mentalidade é interessante, né? Porque quando você olha para isso e fala, cara, vai dar ROI, vai dar retorno sobre investimento, não é caro, é um investimento. Porque por um conselho que a gente recebe, a gente pode faturar ali 100 mil reais numa brincadeira dessa. Às vezes a gente investe ali um contrato que não chega a esse valor mensal e o cara fica ali perdido. Porque por mais que a gente tenha hoje o ChatGPT, que a gente tenha hoje
pode buscar na internet, ver um vídeo, é diferente, né, cara? Esse calor humano ainda é necessário, né? Com certeza. De olho no olho e falar o seguinte, pô, eu tô meio perdido hoje, o que que eu faço? Eu ligo para esse empresário, eu falo com ele sobre esse negócio, eu fiz esse contrato, eu seguro mais um pouco aqui, eu treino essa pessoa, eu demito, eu contrato quem? Isso é necessário. O que eu vejo, né, principalmente por estar em uma região, o que a gente considera de zona rural ainda, né, de um município que é muito ligado à terra, à zona rural, a plantio, a gente vê que a evolução do empreendedorismo ainda está atrasado. Então a gente vê uma concorrência muito grande entre empreendedores. Que é algo que eu não acredito, é algo que eu não aposto, né? Então, enquanto muitos estão ali se preocupando com a concorrência, eu estou preocupado com a ponta do meu cliente. Estou preocupado no relacionamento que está na ponta, no relacionamento que o meu consultor está lá todos os dias. Se aquele consultor está fazendo o dever de casa do jeito que deveria. E a gente tem processos para diagnosticar isso, né? Então, quando a gente vê que muitas pessoas travam porque não querem fazer parceria e deixam de pedir conselho, muitas das vezes, para quem já errou. Então, eu faço inúmeras ligações, às vezes, dentro do mesmo mês. E eu não tenho medo ou vergonha de fazer isso. Porque se eu tenho um amigo, se eu tenho o Sullivan Mafra, que já passou por uma situação X ou Y, e eu vou ligar para ele, ele pode me ajudar com aquela informação, ou seja, a informação dele vai me ajudar a errar menos, porque errar todo mundo erra. Agora, o que vai fazer a gente chegar no alvo, no objetivo, é errar menos e a gente acertar com sabedoria, né? Com certeza, falou tudo. Muito importante essa sua colocação e sabe o que é interessante? A gente percebe que hoje, por exemplo, quando a gente vai olhar para esse cenário, né, de concorrência, deveria até apagar esse nome em concorrência. A gente deveria pensar muito mais em parceria e falar a palavra-chave que hoje se utiliza, não somente agora, né, mas em outros estados, em outros países já é muito praticado isso, que é a colaboração, que é a parceria colaborativa, que é justamente você olhar e falar, pô, cara, o que que eu posso fazer para a gente poder crescer junto nesse mercado, se blindar nesse mercado, né? E muitas das vezes, em vez de ter conselhos entre esses empreendedores, como, por exemplo, tem um livro que eu já indico aqui para quem está nos assistindo, O Sonho Grande, todas as empresas que esses caras foram abrindo, todas, eles foram naquela empresa concorrente e eles fizeram ali uma parceria, fizeram um trabalho colaborativo. Por exemplo, quando eles foram abrir as Americanas, eles foram na Walmart para identificar e entender como é que funcionava. Conseguiram marcar uma reunião com o dono e o cara mostrou toda a empresa para eles, como é que funcionava, aquele papa-fila que eles usam, que é onde o cara vai ficar naquela fila, que até chegar lá no caixa para ele ir comprando e adicionando produtos, aquilo eles aprenderam no Walmart. Ou seja, eles foram, conseguiram, não aqui no Brasil não teve, eles não foram abraçados aqui no Brasil, mas fora eles foram abraçados para conseguir ter esse tipo de visão. Então eu acredito que nós brasileiros, né, e principalmente a região, a gente deveria se apoiar mais, a gente deveria se ajudar mais. Por exemplo, criar de repente ali network, jantar de negócio, almoço entre vocês, parcerias, porque eu acredito que isso ia fazer a gente crescer muito mais. Né? Eu acredito que a concorrência de fato a gente quer vender mais, a gente quer trabalhar para ter resultado, mas eu acredito que todas as empresas ali do ramo, se elas se especializarem, eu acredito que o mercado ganha como um todo. Por quê? Quem está na região vai pensar o seguinte, eu não preciso sair de Tomé-Açu para comprar em outro lugar, porque aqui já tem empresas boas para comprar. Já tem atendimento de ponta, já tem pessoas que vão me atender corretamente, né? Pessoas honestas, com preço justo, que vão conseguir me atender dentro do que eu preciso. Como é que tu enxerga isso, Emerson? É dessa forma? Tu acredita que isso é possível? Da tua parte, tu tem brigado por isso? Tu tem tentado fazer isso com as pessoas? Como é que tu enxerga? A gente dentro da nossa região de atuação, a gente inclusive tem vários eventos, né? A gente tem um evento agora do Pimenta 360, agora em julho. Fala um pouco desse evento, rapidão aí. O evento Pimenta 360 é para você, amigo produtor, é para você, amigo especialista, para você, amigo da indústria, que quer elevar o nível da Pimenta do Reino, não só em produtividade, mas principalmente em longevidade, porque hoje é comum no Pará plantar e a pimenta só durar 6 anos, e com o método que a gente está trazendo, a gente quer dobrar pelo menos para 12 anos. Então, são para essas pessoas. Então, esse curso, né, a gente até colocou o nome de curso e não uma palestra, porque Legal. De fato o produtor, o especialista, o consultor da área, ele vai entrar nesse curso, vai passar 2 dias imersos Maravilha. E ele vai saber fazer do zero a alta produtividade. E para quem quer participar, Emerson, fala para esse produtor, né,
como é que ele faz para participar? Para procurar vocês, para poder se inscrever? Bora aproveitar esse momento para isso também. Para você que quer se inscrever no curso Pimenta 360, nós ainda temos algumas vagas. Você vai acessar o Instagram da Agro Rural, que o @ é seja.agrorural, e nesse Instagram você vai ter acesso ao link de inscrição. E corra, faça sua inscrição, porque o evento vai ser um sucesso. Pronto, tá vendo? Já fizemos o jabá agora para você do curso. Que maravilha, mas E vai a ser um gente, sucesso. e a gente, além desse evento, nós temos outros eventos como a participação nossa na AVA, nós temos palestras que a gente faz dentro de faculdade, que inclusive a primeira palestra que nós fizemos foi com você, a ideia veio de você. Então a gente sempre está imerso e envolvido em compartilhar aquilo que está na nossa mesa, né? A gente não guarda, digamos, se tem algum segredo, a gente não guarda só pra gente, a gente compartilha com quem precisa, né? E o que a gente vê é justamente essa mentalidade, a mentalidade de... é uma escassez. Isso, eu vejo que é uma escassez da pessoa entender que ela não pode dividir o que está na mesa ou de não perguntar qual é o próximo passo. Cara, tu já passou por isso, me ajuda, porque eu tô com dificuldade nisso aqui. E para te ter ideia, eu tenho costume dentro da minha cidade de visitar vários empreendedores, tanto para pedir conselho em algumas situações e outras para verificar, como tem alguns parceiros que compram da gente para revender, que a gente também atende várias revendas dentro do Pará, a gente vai visitar o cliente, o parceiro, para ver se ele está fazendo do jeito certo. Para a gente dar um toque, para a gente dar um alerta, para a gente sempre estar levando para ele conteúdo ali de melhoria que vai fazer ele vender mais, e ele vendendo mais sempre vai comprar mais, e faturamento, né? Aliás, faturamento é vaidade, né? Mas margem é o que deixa uma empresa no bolso, né? Justamente, é o que deixa uma empresa de sucesso ainda mais que legal, colocada e posicionada. Eu, por exemplo, eu compartilho muito meus conhecimentos, né? Tem consultores aí, independentes, que me procuram, mandam mensagem. Isso, como é que faz para fechar contrato, para aumentar? Pô, vocês atendem em todo o Brasil, cara. Eu tenho cliente no Rio de Janeiro, eu tenho cliente no Paraná, eu tenho em Goiás, no Sul, Nordeste, Norte. Ou seja, eu tenho um cliente no Brasil todo. E eu aconselho esses caras. E para você, consultor, que quer aprender mais comigo diretamente, tem vezes que eu não tenho esse tempo para parar o que eu estou fazendo para conseguir atender uma ligação, ou ligar para esse cara, tomar um café. Não é por mal, mas o que eu posso fazer, eu faço. Só que eu já deixo aqui para você o seguinte, um desafio. Eu estou agora abrindo também vagas para mentorar consultores empresariais. Então, se você tem um desejo de ser mentorado por mim, pessoalmente, eu estou abrindo aí uma mentoria chamada Mapa do Consultor, onde eu vou te ensinar como você consegue alavancar o resultado dentro da consultoria, porque hoje a Mafra evoluiu de consultoria para assessoria, nós somos hoje o maior do Norte, em quantidade de equipe, a nossa equipe é a maior, e nós temos a quantidade de maior contratos ativos hoje do Norte. Como é que tu sabe disso, Sullivan? Porque a gente faz pesquisa, né? A gente estuda, a gente faz cliente oculto, a gente pesquisa o mercado. Então, nós somos hoje os maiores. Então, se você quer aprender hoje comigo, pessoalmente, você vai mandar uma mensagem no direct do Sullivan Mafra. Sullivan_Mafra. Manda uma mensagem lá no direct, diz assim, Mapa do Consultor. Só escreve isso que o nosso time já vai saber o que se trata e a gente pode marcar uma sessão estratégica 100% gratuita para te explicar como é que funciona. Show de bola? Show de bola, é isso aí. Legal, tem que compartilhar, né, cara? É sobre colocar o ouro na mesa. Exatamente. A gente quer organizar essa ajuda para as pessoas. Muito bacana. E Emerson, me fala também um pouco como é que cara, empreender em casal. Né, eu conheço a Moa, uma mulher incrível, né, que está do seu lado, e eu tenho visto, Emerson, queria até talvez conectar esse assunto que ele é muito relevante. Eu tenho percebido dentro das assessorias que tem acontecido algo muito desafiador, cara. E como nós somos seres espirituais também, a gente acredita muito nisso, né? A gente comunga na mesma fé, inclusive. Eu vejo muitos casais, cara, se matando dentro das empresas, não se dando tão bem. Então, assim, eu quero entrar nesse assunto, né? Que eu acredito que ele é muito importante. E às vezes a gente vai falar sobre financeiro e começa a rolar briga, começa a rolar confusão. Casais querem se separar por causa desse assunto, esse tema. E como é empreender com a Moa? Como é que você consegue lidar, né? Visto que ela trabalha, vocês trabalham na mesma sala, um de frente para o outro. Eu sei que todo casamento ele não é perfeito, e eu sei que também às vezes dentro do trabalho há algumas desavenças, mas como é que tu lidar com isso? E para o empreendedor que está nos assistindo agora, que trabalha em casal, como que tu faz para lidar com isso e trabalhar de forma harmônica? E aí? Então, né, quando a gente foi Essa fazer... dica de R$1 milhão aí, vai lá.
vale ouro. $1 milhão. Quando a gente foi fazer a reforma da nossa empresa, a gente foi olhar o projeto e a gente falou, cara, e aí, como é que a gente faz? Escritório separado ou escritório junto? E a gente decidiu andar por uma outra mão, né? Que muita gente não foge, né? E a gente teve essa coragem e, graças a Deus, Deus ele honra muita gente. Em que sentido? Em a gente respeitar o espaço um do outro. Então, eu acredito que a chave está justamente em qual é a minha parte. Né? Se o casal entender qual que é a sua parte e cada um fizer a sua parte da forma correta, eu acredito que não vai ter muito problema. E tem muita questão de ego, né, Sullivan? Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de ter um controle, né? E é legal. Eu sou um cara totalmente do controle, gosto de ter o controle na palma da mão, mas a gente tem que saber quando abrir mão, a gente tem que saber como entender o modelo da situação. Então a gente às vezes não falar tudo quando quer, mas sim falar quando necessário, no momento certo, porque nem sempre falar quando eu estou com um pensamento ou com a ideia, ainda que a pessoa esteja certa ou errada, não existe falar em qualquer momento, esse momento certo para se falar. E hoje amor é quem tem me ajudado, basicamente, quem toma de conta da empresa, toda na parte administrativa, financeira. Hoje eu viajo muito e sem ela do meu lado essas viagens não seria possível, porque a gente sente muito que a liderança de hoje ela é muito o inspiracional, né? A gente estar junto para inspirar, a gente ter aquele momento ali, né, junto com o nosso time 1, 2, 3 vezes por semana, e sem ela isso não seria possível. Então acredito muito que está em aceitar e respeitar o espaço um do outro e todo mundo entender qual que é a sua parte. Quando entende isso, é sucesso. Eu queria te parabenizar aqui nesse podcast, porque assim, eu vejo o quanto que você cuida muito bem da sua esposa, o quanto você honra a vida dela e o quanto você respeita ela. Você falou algo e eu já sabia da resposta, porque eu convivo com vocês. Sim. E eu vejo o quanto que você respeita o espaço. Você deixa ela falar, ela deixa você falar também. Então, existe um acordo entre vocês que eu tenho certeza que existe. E eu acredito muito que tem aí também a mão de Deus nesse relacionamento. Por isso que vocês conseguem, né, lidar muito bem com isso. Vocês têm célula, frequentam a igreja. Então, acho que fala para esses casais essa importância. Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora, nesse momento, vão pensar assim, os caras querem falar de religião. Eu não acho que é bem isso. Eu vejo muito o que custa você cuidar, né, da tua vida espiritual para ter um casamento de sucesso e isso não afetar na sua empresa. Então, quando... A gente já falou um pouco que eu saí da roça, empreendi no CNPJ de outras pessoas, e quando eu cheguei no meu CNPJ, com toda aquela bagagem de conhecimento de ter empreendido no CNPJ de outras pessoas, foi um sucesso, né? A gente teve um sucesso na velocidade da luz, não só pelo conhecimento, mas sim pela entrega do nosso time, um time muito comprometido, mas só que chegou um momento que foi vazio, né? Chegou um momento que eu conquistei tudo o que eu imaginava, mas eu estava vazio, eu estava com índice de depressão. E eu sempre fui, né, alguém apegado a Deus, mas aquele alguém apegado, mas afastado. Não, eu tenho Deus, mas eu não ia na igreja. Eu tenho Deus, mas eu não ceiava. Eu tenho Deus, mas eu não ensinava aos meus filhos como é ter Deus, né? Então, eu lembro de uma vez que eu fui num culto, e quando eu estava nesse culto, tinha uma frase no fundo do púlpito que estava assim: a paz que você procura, só Jesus pode te dar. E quando eu enxerguei a pregação foi ótima, mas a mensagem que pregou para mim foi aquela frase. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa que não dava mais pra gente ver daquele jeito, que a gente precisava assumir um compromisso público com Jesus Cristo. A gente não está falando de religião, né? A gente está falando de Jesus Cristo, então seja qual for a religião de você que está nos assistindo, a pessoa importante para você é Jesus Cristo. Então, quando a gente decidiu incluir Jesus nas nossas vidas, cara, foi assim um resultado muito fora da curva, um resultado sobrenatural no casamento, né? Eu, minha esposa, e nós somos par de 7 crianças, né? E muitas pessoas quando vê esse número falam assim: Emerson, como que tu aguenta? Como que é isso? Como que vocês conseguem? Cara, é muito tranquilo. Meus filhos assim não são pessoas que dão trabalho, mais nos ajudam do que atrapalham, né? Na visão de muitos pais. E eu e minha esposa, a gente trabalha junto e é um sucesso o nosso trabalhar junto. E nós temos uma célula em casa hoje, então a nossa célula inclusive é conhecida pela célula dos casais. A gente tem um índice de casais muito alto na nossa célula. Inclusive casais legendários, né? Porque nós
também somos legendários, eu e o Sullivan aqui. Eles estavam no mesmo top, né? No mesmo top, e a gente vê que isso vai inspirando outras pessoas. As pessoas vão vendo. A gente vive num mundo tão louco hoje que as pessoas, quando elas vão se moldando pela crença que existe no mundo, que o casamento não dá certo, que casamento não ficou para homem ou para mulher, ou que isso deu certo há muitos anos atrás. E eu vejo que não. Eu vejo que a gente precisa colocar os princípios, os valores, dar o espaço para Jesus transformar as nossas vidas e principalmente resolver os nossos problemas emocionais, porque eu acredito que o maior problema da nossa geração se chama problema emocional, principalmente ligado à paternidade. É verdade, eu concordo 100% com você, cara. E dizem que o casamento é uma instituição falida, né? E a gente tem provado ali, né, através da sua vida. Eu tenho buscado também ali inspirar outros casais e mostrar que não, essa não é uma instituição falida. Na verdade, querem falir essa instituição, mas nós estamos ali sendo esses guardiões também dentro dos nossos casamentos para mostrar que isso é importante. E assim, tem até um livro que diz, né, casais inteligentes enriquecem juntos. E, de fato, o livro ele fala um pouco sobre essa questão de alinhamento familiar, né, com o casamento. E olha como o homem e a mulher, e olha como uma instituição, uma empresa, olha como um CNPJ cresce muito mais quando existe um alinhamento familiar. Quando o casal ele se une e quando eles trabalham no mesmo propósito, na mesma missão, visão, valores e princípios, eles crescem muito mais, eles prosperam muito mais, né? É incrível como você está falando isso, como você realmente tem autoridade para falar isso, inclusive, né? Muito legal. E eu quero aproveitar para a gente falar sobre, já que já falamos um pouco desse tema espiritual, mas eu costumo falar muito sobre o CME, né? Não sou eu que inventei o CME, já existe há muitos anos. Ele foi trabalhado desde o cara chamado Bob Proctor. Ele trabalhava muito com essa questão de corpo, mente e espírito. Ele falava muito sobre isso. Eu acho muito legal, cara. E eu queria que tu trouxesse isso para a mesa também hoje, para o nosso podcast, para quem está nos assistindo. Como é que o Emerson hoje trabalha o seu corpo, a sua mente e o seu espírito? Porque eu tenho trabalhado muito isso, Emerson. Eu tenho trabalhado o meu corpo, né? Eu hoje tenho caminhado aí para ser um atleta de Ironman. Eu estou treinando para isso, né? Que legal. Eu tenho no meu quadro de sonhos lá que eu vou fazer o Ironman 70.3, vou fazer o Full, que é o dobro, vou fazer o Ultraman, que é o B515, que é uma prova de 3 dias de Ironman. Então eu tenho tudo traçado onde eu quero chegar. Ou seja, eu tenho cuidado do meu corpo. Então a minha alimentação hoje é muito regrada e isso tem me dado mais potência, isso tem me dado mais disposição e tem feito eu acordar com mais energia, cara, quando eu comecei a cuidar do meu corpo. E eu cuido da minha mente. Então eu leio livros. No ano passado eu li 25 livros. Né? Esse ano eu tô caminhando para ler a mesma quantidade, talvez até um pouco mais. E sempre estou fazendo cursos, sempre estou com pessoas também para fortalecer a minha mentalidade. Então o ambiente, né, ele sempre vence. E a espiritualidade, cara. Então assim, eu não negligencio a minha fé, eu oro de manhã, medito de dia e de noite, né? Oro, frequento célula, vou para a igreja, tem ali pastores que me aconselham. Então eu trabalho o meu CME. É perfeito o trabalho dos 3? Não. Tem dias que eu furo, tem dias que eu não consigo, tem dias que eu tô cansado, tem dias que acontece alguma coisa, mas eu trabalho muito assim em vencer o jogo. Então eu quero chegar no final da semana e falar, cara, 5-2, 5-1, 4-3, ou seja, eu ganhei. Eu peguei uns gols assim durante a semana, mas no final da semana eu ganhei. Como que você faz o teu CME, cara, na prática? Cara, é engraçado que a gente vê que é uma junção de fatores, né? Que quando elas não estão bem alocadas, a gente pode até ter sucesso, mas um sucesso mentiroso, digamos assim. Porque a gente precisa de fato cuidar, né, do corpo, da mente, do espírito. Desculpa te interromper, eu queria que tu falasse, eu queria até depois que tu citasse um problema que tu teve na área de saúde, que tu confessou pra mim. Sim. Desculpa te expor, mas eu acho que é legal. É legal, né, falar pras pessoas, porque para eles entenderem que isso faz parte do jogo. Sim. Então foi um processo, né? A gente teve o sucesso da empresa, aí veio o vazio, o índice de depressão, e logo depois veio a paz que você procura, só Jesus pode te dar. E foi quando nós decidimos voltar e servir a Cristo, né? E só que com tudo isso, né? Tanto a palavra ela fala mais de 7.000 vezes sobre adoração e oração. Tudo tem ação no meio, né? E só que tinha algo que eu não fazia, cuidar do meu corpo, né? Eu sempre cuidei um pouco da mente, sempre cuidei um pouco ali da empresa, mas quando se tratava do espírito, estava vazio, mas eu já estava resolvendo isso porque eu voltei a servir.
mas do corpo era algo que estava em déficit. E esse déficit eu cheguei a pesar 128 quilos, né? Hoje eu tô com 97. É outro homem, né? Outro homem. Se vocês verem o Instagram do cara depois, vocês não vão acreditar. Rola lá pra baixo que vocês vão ver. Rola lá no Não é a Instagram mesma que vai ter fotos antigas lá que comprovam. Então eu cheguei a pesar 128 quilos, hoje eu tô com 97. E a ação, né, a tomada de decisão para isso foi justamente porque eu tive gordura no fígado e por conta dessa gordura eu fui parar no hospital 2 vezes de madrugada, né? Nossa. Eu nunca senti tanta dor como eu senti nessa madrugada. Inclusive quem me socorreu foi minha esposa, ela me colocou na caminhonete, me levou. E eu tenho alguns amigos da área da saúde, um deles é o Maurício, ele falou, cara, se tu não tiver cuidado, tu vai morrer muito novo. E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, fiquei imaginando, e a dor da gordura no fígado em conjunção com a vesícula, eles falam que chega a ser perto de uma dor do parto, né, da mulher. E eu fiquei, cara, muita dor. Eu cheguei no hospital e pedia para ele me aplicar algo para me desmaiar, porque eu não aguentava de tanta dor. E eu falei, não posso mais viver isso aqui. E eu fui buscar referências de como sair daquele quadro, e o único quadro que tinha era cuidar do corpo. E cuidar do corpo é você comer melhor, comer uma comida limpa, você beber quantidade de água necessária, né? Você fazer exercício, você fazer um cardio. E hoje é o que eu faço. Hoje, pelo menos 1h30 do meu dia, de segunda a sexta pelo menos, eu vou para academia, faço musculação, faço caminhada na esteira, faço exercício, uma comida mais limpa, cortei o açúcar, cortei o refrigerante. Então, não foi fácil, porque eu sou fã do açaí. Qual paraense que não gosta, né? Mas foi necessário cortar não o açaí, mas a farinha e os outros ingredientes que vinha junto e me levava para um estilo de vida que não me dava alta performance. E hoje, como você falou, a gente tem mais disposição, a gente vê que a mente funciona melhor, a gente vê que a gente não consegue acompanhar o nível de ideias que a nossa mente traz, porque eu acredito que deve transformar todo esse conceito da ação em uma energia mais limpa para o cérebro. E essa energia mais limpa, ela traz mais resultado, mais ideia, mais projetos e... O cuidado com o corpo, Emerson, tirou mais o teu estresse. Sim ou não? Com certeza. Foi, né? Com certeza. Eu queria até que quem está nos ouvindo e assistindo, depois pode pesquisar essa referência. Existe um estudo em Harvard que mostra o seguinte, que nós temos 3 inteligências, são 3 cérebros. Como é que funcionam esses 3 cérebros? É o intestino, o coração e o cérebro. Sim. Todos os 3 têm neurônios. Os 3 têm neurônios. É loucura isso. Os 3 têm neurônios. Ou seja, o intestino, ele pensa também, assim como o coração e o cérebro. Então a gente achava que era só o cérebro que tomava a decisão. Não. O intestino é o primeiro que pega a porrada. Ou seja, os antigos diziam, você é o que você come. Verdade. Você é o que você come. Quando você estiver muito estressado, meu amigo, empreendedor, é porque você está comendo mal. A comida tá matando as pessoas e a pessoa não entende isso, né, cara? Então eu te conheci quando tu estava acima do peso, e eu vi que às vezes você se estressava por coisas pequenas, é real. Sim. E eu tava numa fase também que, por mais que eu estivesse magro, eu não estava cuidando tão bem também da saúde. E é incrível como a gente ficava impaciente, e às vezes isso até mexe com a nossa fé, cara. Mexe. Epa, é loucura, isso mexe com a nossa fé. Porque às vezes tu fica estressado, cansado, sobrecarregado, e tu acha que não tem saída pra certas coisas. E muitas das vezes é só o fato da comida, cara. A comida tá te estressando, porque daqui vem pro coração, o coração é o sentimento, do sentimento vem para a tomada de decisão. Ou seja, se não cuidar do intestino e do coração, quando chega aqui, irmão, já chega zoado e o cara toma decisões ruins. Isso é verdade. E eu vivi vários cenários, né, cara, difíceis, porque eu também passei pelo momento da gastrite. Então, o nível de estresse era altíssimo, muitas das vezes tratando pessoas que estavam do meu lado com um pouco de... sendo rude, digamos assim. Então, quando a gente junta vários fatores, como a vida espiritual, a mente, que a gente sempre tem que estar buscando a de leitura de livro, estar com pessoas, melhorar o ecossistema, né, não estar frequentando qualquer tipo de ambiente. E a gente consegue também cuidar do corpo, aí a gente começa a viver aquilo que as pessoas falam muito hoje, que é a alta performance, né? Legal, então o Emerson cuidou do espírito, cuidou, consequentemente, do casamento, cuidou do corpo, né? E sobre mentalidade, Emerson, né? Como é que você traz isso para o empresário? Eu vejo que os empresários estão muito ansiosos, entrando em depressão, né? Então, e às vezes eu vejo empresários que nem costumam estudar, ler, participar de imersões. Fala um pouco dessa tua rotina, como é que funciona, né? O Emerson lê, o Emerson estuda, o Emerson participa de imersões, participa de treinamentos, cursos. Como é que é a tua rotina para o empresário conseguir alimentar melhor a sua mente?
Então, hoje eu leio bastante, né? Principalmente sobre a minha área de atuação, que é a área do agro, mas também muitos conteúdos sobre comportamento, emoções, porque a gente que lidera, a gente precisa saber como que tá as pessoas que estão ao nosso lado, e com essa expertise da leitura, a gente vai conseguindo diagnosticar como que a gente pode ajudar as pessoas e levando ela para outros níveis, né? Então, hoje a gente vê uma série, né, de empreendedores estressados, vivendo ali o famoso burnout, o que está se tornando famoso hoje no século XXI, e o que é ruim, porque isso acaba destruindo liderança, acaba destruindo o casamento, acaba destruindo a vida com os filhos, né? Então, são séries de fatores negativos que ocasionam isso. E o que eu percebi, que a gente precisa separar o momento. E hoje eu tenho um momento de curtir a empresa, e tem um momento de curtir a família, um momento de curtir o cuidar do corpo, um momento de curtir estar com os amigos, que era algo que eu não sabia fazer porque não sobrava tempo. Então, o tempo todo era dedicado para a empresa e, por incrível que pareça, hoje, com menos tempo de atuação na empresa, o resultado é maior. Show, né? de bola. Eu ia entrar nesse assunto aí. Porque a gente vê que está em uma sintonia. Então, hoje, eu estou imerso em livros, imersões, pelo menos 6 imersões por ano, imersões de 3, 4 dias mesmo, buscando estar junto com os melhores plays, não só do Brasil, mas do mundo, né? A gente vê hoje que os maiores plays, eles sempre andam juntos, né? A gente pode pegar um exemplo aí da Trinca, né? Caio Carneiro, Joel J, Flávio Augusto. A gente vê que o pessoal que está acessando algo, está destravando e construindo algo para deixar um legado, eles sempre estão juntos de alguma forma. Então a gente precisa buscar essa mentalidade de sempre aprender. E eu sempre costumo dizer que nunca vai existir um grande que não possa aprender e um pequeno que não possa ensinar. Então o conhecimento aí está na mesa, basta a gente correr atrás, e é isso que eu tenho feito. Que maravilha, Emerson, que maravilha. E aproveitando aqui, né, esse assunto sobre CME, corpo, mente e espírito, qual é uma pergunta que eu faço para muitos parceiros, já te perguntei uma vez, mas eu queria que a gente explorasse um pouco mais sobre isso. Qual é a bênção hoje de ser empreendedor? Né? Você se sente um homem com certeza abençoado, mas qual é a bênção de ser empreendedor? Eu te pergunto isso porque tem empreendedor maldizendo ou amaldiçoando as suas empresas. Tem empresário que a gente chega e o cara fala, cara, não aguento mais isso. Nossa, é muito difícil empreender. Nossa, eu não aguento mais pessoas, eu não consigo mais lidar com as pessoas não querem mais trabalhar. E eu vejo que ele está trazendo maldição para sua empresa. Porque quando você fala mal de algo, você está afastando. Porque existe a frequência e a vibração. Se o cara fala que aquela empresa traz só estresse para ele, que aquela empresa, ela, tipo assim, o cara tá com vontade de desistir, que ele não aguenta mais. Você concorda que isso é uma maldição? Com certeza. E que isso é uma vibração contrária? Ele está jogando contra a própria empresa? Com então, certeza. fala para os nossos amigos empreendedores. Qual é a bênção de ser empreendedor? E como é que ele tem que trabalhar isso para blindar mais a mente dele e ser grato pelo que ele tem? Como é que funciona isso? Cara, eu vou te falar principalmente sobre o que eu tenho estudado nos últimos dias. Toda falta de controle, ela expõe a minha e a tua vulnerabilidade. Toda a falta de controle. Né? E hoje nós temos um grupo, por exemplo, nós temos a Agro Rural, temos a Rural Fértil, temos a Fazenda Ouro Negro, temos a Fazenda Santa Rita. Então, gerenciar e liderar tudo isso dá trabalho. Só que quando a gente consegue controlar através de gestão e processos, e o engraçado é que a gente pode olhar para muitos players do mercado como num todo e trazer para dentro do nosso negócio. Porque gestão é uma só em qualquer empresa. O que vai mudar, às vezes, é público-alvo e alguns outros fatores. Mas, justamente hoje, essa falta de controle, né, que faz a gente chegar nesses momentos de maldizer a nossa empresa, de maldizer, muitas das vezes, o time que está conosco, maldizer um fornecedor, o mercado, ou até mesmo a política econômica que a gente vive. E eu não enxergo nesse formato. Né? Então, quando eu conseguir controlar melhor, o que significa esse controle? Cara, eu estou na empresa, de 9 às 16 é empresa, eu vou focar em coisas da empresa e principalmente achar o 80-20. Achar aquilo que eu faço, aqueles 20% que eu faço que vai gerar 80% de resultado, porque nem tudo que nós fazemos dá resultado. Muitas das vezes, a gente está em ação, às vezes a gente pode até se cobrar assim, Senhor, mas eu estou fazendo, eu estou me mexendo, o que está faltando?
agir do jeito certo. Isso. E é justamente aonde entra a consultoria, onde entra a assessoria empresarial, onde entra a multidão de conselhos, né, a multidão de conselheiros, porque nem tudo que eu faço gera resultado. Então eu tenho que focar no que dá resultado. E quando eu tenho esse controle, eu consigo ter alta performance na empresa, consigo ter alta performance na família, consigo ter alta performance no servir, algo que no meu espiritual, Jesus estava me cobrando muito, o Espírito Santo estava me cobrando muito, porque para nós empreendedores, muitas das vezes quando a gente tem a mente aberta, é fácil a gente ajudar dando uma cesta básica, ajudar comprando um remédio para um necessitado, porque se trata de dinheiro. Mas algo que o Espírito Santo me cobrou muito foi servir com o meu tempo. Aí foi aonde eu comecei a decidir a servir no Legendários e a servir tendo uma célula em casa. Por quê? Eu assumi um compromisso, uma responsabilidade. Então, quando eu estou na célula, meu tempo é da célula. Eu vou viver o que a gente chama de comunhão, aquele momento com as pessoas que vêm para aquela célula. E a gente vê o quanto é gratificante. Então, se a gente for analisar Jesus Cristo, quando ele estava com os discípulos, era com os discípulos. Quando ele estava com a população, fazendo os milagres, era com a população. E quando ele precisava tratar-se, que era falar com o Pai, ele se afastava, ia para as montanhas e tirava ali 5 dias, 30 dias, 40 dias de oração, como a gente pode ver nas Escrituras. Então, eu acredito que é controle. E toda a falta de controle, ela expõe a nossa vulnerabilidade. O que significa, se eu não controlo, vai expor em brigas no casamento, vai expor em desentendimento com os filhos, vai expor em ter problema na empresa. Então, se está aparecendo algo, é porque está faltando controle em algum lugar. Meu irmão, isso foi uma aula, hein? Nossa, esse tem um ouro. Quem assistir, escutar isso aqui, que não entender, pelo amor de Deus. Então, isso aqui já os teus cortes estão garantidos, tá, irmão? Show de bola. E é o que a gente fala sempre, né? Não é que a gente sabe tudo, mas a gente se permite aprender com quem sabe, né? E a compartilhar com quem precisa. E é esse modelo de negócio, a gente vê que quando a gente aplica aquilo que a gente aprende, a gente erra menos. Sim. Porque o quanto de pessoas que a gente encontra que tem um conhecimento gigantesco, mas não é acessível, né? Então, quando tu não é acessível, tu não consegue aplicar, porque o aplicar tá ligado à acessibilidade. A gente precisa estar conectado com boas pessoas para isso. Então, a gente acredita que a alta performance vem justamente desses fatores que a gente vem falando aí. Eu fico muito feliz, sabe, com a tua evolução, Emerson, porque eu pude acompanhar, né, nesses últimos 3 anos aí, vai para quarto ano que a gente tá junto, né? E eu percebo o quanto que você é um cara que tem o coração e a mente ensinável. Cara, isso aí faz uma diferença muito gigante, muito gigante. Eu aprendo contigo, logicamente, sempre, né? Não tem como eu fazer uma assessoria em uma empresa e não aprender. Como você disse, cara, não existe alguém que não possa ensinar. Eu aprendo com estagiário, pô. Eu tenho estagiário na minha empresa que me ensina, que traz alguma coisa nova e eu falo, caraca, show de bola. Eu fui para vários cursos que eu paguei mentoria de 150 mil e eu não aprendi isso lá. E veio um estagiário que sentou na mesa e me ensinou um negócio. Legal, cara. Tem que ter o coração e a mente ensinável. Eu percebo que você é esse cara. E você tem evoluído muito. Eu me lembro de quando eu te conheci e a evolução que tu teve de lá pra cá, que já vinha buscando, logicamente, já vinha crescendo, mas quanto que a gente te dá ali um direcionamento e tu olha, tu reflete e fala, cara, eu vou fazer. E tu é muito rápido. Assim, pega, faz, já testa, já vê como é que funciona e já tem resultado. E eu tenho pedido pra Deus, orado e falado, Deus, manda outros Emersons, né, pra gente fazer assessoria. Que é muito legal quando você trabalha com alguém que é over-delivery, eu vejo que você é. E over-delivery não tem nada a ver com horário. Tem gente que acha que é isso. Ah, over-delivery já entendi. Eu vou chegar às 7 da manhã, eu vou sair meia-noite. Eu sou over-delivery. Nada a ver. Verdade. Você trabalha com qualidade. Sim. Eu vejo que você tem um coração muito ensinável. Então você pega e absorve e fala, cara, eu vou testar esse negócio aqui. Né? Eu quero investir nisso. Princípios e valores, que eu vejo que você tem. Você busca muito isso. Pô, eu poderia estar com o dobro do patrimônio. Mas isso aí não vai fazer com que eu me desvie dos caminhos de Deus, e eu vejo que tu retrocede às vezes numa negociação porque para não se corromper, né? E o outro ponto que eu vejo é tu tem fome de resultados e fome de aprendizado, né? E eu acredito que essas são as características de um guardião da economia. Tu acredita nisso? Acredito, com certeza. Inclusive é algo que a gente vê assim, a gente vê pessoas fazendo curso, a gente vê pessoas lendo, a gente vê pessoas tentando network com outras pessoas. Sim. A gente vê pessoas pagando por acesso. Agora tem uma pesquisa que saiu que 92% de tudo que a gente aprende ou de toda a ideia que a gente tem fica guardado num bloco do celular, no OneDrive, né? Ou numa agenda,
Ou o print que eu tirei daquele cara que eu sigo, que eu tive uma ideia legal, fica na minha galeria. Então, eu acredito que todo o nosso sucesso, não só o meu, mas de quem tem sucesso, inclusive a Mafra, é o quanto nós somos bons de aplicar aquilo que a gente aprende. Porque, Maravilha. cara, a gente pode aprender uma mina de ouro, mas se eu não tiver a capacidade de aplicar e executar e testar aquilo que eu aprendo, você não vai ter resultado. Então, hoje você falou que eu sou rápido. Eu tento acompanhar a velocidade de muita gente, mas eu fico mensurando o que vai trazer resultado para dentro do meu negócio. E eu tenho velocidade nisso. Então é aprender e aplicar. Eu acredito muito. Eu ia entrar nesse assunto. Muito bom você ter ressaltado isso. E eu fico sempre pensativo. Falei, cara, a gente vai para uma palestra lá em Alphaville, em São Paulo, e faz o curso com o Paulo Vieira, e faz o curso... Eu também já fiz curso com os maiores players do mercado, mentorias e tal. E eu olho que, tem ali na turma uns caras que aprendem, fazem até mais curso que a gente. Só que o cara não evolui, cara. É impressionante. O cara já fez toda a grade de curso do Paulo Vieira, da Febracis, e eu conheço amigos, empreendedores que fizeram toda a grade, toda a grade. Tem lá as placas do Black Belt, do Golden, tudo. E o cara não evoluiu, cara. O cara não evoluiu no casamento, o cara não evoluiu na vida pessoal, profissional, espiritual, nada. Que eu acredito muito na tríade do conhecimento. Eu sempre falo muito isso pra galera, né? Sim. A tríade do conhecimento é você escrever, aplicar, porque aí escrevi, anotei, mas eu tenho que aplicar aquilo que eu escrevi. E eu tenho que ensinar, aí tá a chave. Se você fizer esses três, cara, é impossível você não aprender, é impossível você não ter resultados. Aí eu vejo que é ao contrário, o cara vai lá para um treinamento, para um curso, ou tem um contato com alguém aí que tem um conhecimento legal, o cara tá ali do lado, ele tá lá olhando pra cara do cara. Não anota, não escreve, aí depois ele sai de lá e fala assim, acho que ele falou um monte de besteira, não vou aplicar. Aí não aplica, talvez seja por preguiça ou por arrogância. E se ele não escreveu, não aplicou, tu acha que ele vai fazer como? Como ele vai ensinar alguém? E tem gente que é egoísta também. Com certeza. Não vou ensinar. E não ensina Pra te ter ideia, eu tava num evento ano passado lá em Brasília com o John Maxwell. Esse cara é muito bom. O John Maxwell é um dos maiores líderes a nível mundial. E a pergunta que ele fez, que me gerou curiosidade, ele falou, se você sentasse com aquela pessoa que você admira, que pudesse transformar a tua vida, qual pergunta você faria? Aí foi a única pergunta que me fizeram até hoje que eu não tinha resposta. Aí eu falei, eu preciso achar essa resposta. E hoje eu tenho o que eu chamo de as 7 perguntas bilionárias para um play de sucesso. Ou seja, se eu tiver como sentar com essa pessoa, eu sei o que perguntar para ela. E o que muitas das vezes, o que as pessoas não têm é justamente o saber aonde quer chegar. Porque eu identifico isso assim. Muitas pessoas fazem curso, como a gente já comentou, fazem leituras, estão em bons ambientes, mas elas não conseguem executar o que aprende de uma forma correta. E eu vejo que a maioria das pessoas que crescem de fato e crescem numa velocidade muito rápida é o quanto ela tem a capacidade de aplicar e de testar. Porque eu vejo muita gente falar assim, mas isso aqui não dá certo no meu ramo, isso aqui eu já sei fazer. Então, se já sabe fazer, por que não está dando resultado? Exato. Então, eu sou aquela pessoa que ao constatar o que pode me levar ao próximo nível, eu testo. Se deu errado, eu vou analisar os parâmetros do porquê que deu errado. E sempre tirando o bom do lado negativo, porque sempre vai ter, e aplicando e performando aquilo cada vez melhor. Então eu acredito que nesse conceito, seja qual for o ramo de qualquer pessoa que empreende, não vai dar errado. Eu concordo 100%. E, assim, isso aqui eu posso falar que é a nossa zona de potência, que é vendas, né? A gente trabalha muito bem nisso. Queria entrar nesse assunto também. Que é assim, eu sou vendedor de milhões porque eu vendi franquias, vendi empresas e isso eram vendas de milhões. Você também é um cara da área que faz venda de milhões, né, do agronegócio. Então, são negociações de 2 milhões, 3, 5 milhões. Você está acostumado com isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, cara, sobre a zona de potência. O que é a zona de potência? É aquilo que o cara é bom. Porque que acontece? O que eu vejo? A pessoa ela quer saber de tudo, ser bom em tudo, e eu acredito que ela tem que ser generalista, que ela tem que aprender um pouco de cada coisa para não ficar para trás. Tá bombando agora inteligência artificial. Eu tenho que saber, tenho que estudar, fazer um curso, mas talvez eu não seja especialista naquela área. E o que você falaria para o empreendedor que às vezes quer abraçar o mundo e não consegue abraçar nada? Que ele quer fazer tudo e não faz nada. E isso, inclusive, eu me lembro que a gente bateu um papo lá no início, que quando você olhou para a empresa, você falou, cara, o que eu faço? A gente reforma a loja, faz uma loja muito top,
né? É um dilema, né? Vou pegar e vou fazer todo esse investimento aqui ou abro outro negócio? Ou eu faço outras frentes de negócio? E eu acredito que já conecta muito bem sobre essa questão de zona de potência, onde eu sou bom e eu coloco energia naquilo para poder multiplicar. Onde foca, expande. Como você vê isso, né, no seu negócio e qual tipo de conselho você daria para os empreendedores sobre zona de potência? Eu acredito muito assim, né? Para ter uma ideia, eu construí a empresa, né? Junto, lógico, que um time fantástico, mas em muitos dos momentos eu estava focado em tudo. E foi aonde eu tive uma queda brusca de faturamento, né? Porque aonde de fato o Emerson é bom? Eu sou bom no comercial. O meu negócio é venda, né? E quando eu descobri que a minha esposa era totalmente boa em gestão, processo, parte administrativa, que era o que eu tinha que parar para fazer às vezes, aí foi aonde eu aloquei ela para essa parte, o que ela gosta de fazer e ama fazer, e eu comecei a fazer o que eu amo fazer, que é estar junto com os nossos consultores e estar junto com os nossos clientes vendendo também. E hoje não é à toa o sucesso que nós somos na venda. Então o que a gente vê hoje é muito empreendedor tomando de conta de muitas frentes, principalmente não dando, né, responsabilidade para quem deve. Tem produtor aí, produtor rural, empreendedor, que eles têm um problema muito alto de delegar, quer dar conta de tudo sozinho. Aí, ou seja, vai sobrecarregar, vai estressar, não vai dar conta de fazer tudo isso só, vai deixar consultor e colaborador e produtor ou cliente na mão, porque eu sozinho não vou dar conta de tudo. Essa é uma grande verdade. Então, o que eu aprendi, principalmente na dor e quando a gente contratou a Mafra, que a gente precisa dividir, dar responsabilidade a quem cabe responsabilidade, delegar melhor, auditar isso, que é algo que a gente faz muito hoje com vocês. Então, o grande ensinamento que ficou para mim foi sobre delegar, sobre dividir responsabilidade e cada um focar naquilo que é bom. Eu vejo isso, cara, matando muita empresa, Emerson. Nossa, o cara precisa entender de tributação. Aí o que ele faz? Ele tenta se matar ali fazendo curso, tentando estudar, tentando fazer malabarismo para entender, sendo que ele poderia contratar uma contabilidade de ponta para poder ajudar ele na área tributária. Então, eu não preciso ser especialista em tributação, eu preciso entender. Só que eu contrato um cara bom para o cara sentar na mesa comigo e falar, cara, esse é o caminho aqui. Inclusive, tem uma galera aqui que não tá preparada para essa conversa, viu, Silvia? Não mesmo. Não tá preparada para essa conversa. Por quê? Nem um pouco. Cara, se quer ser bom, tem que pagar caro para estar com os melhores, né? E eu tenho, assim, hoje, pelo sucesso que a gente tem, tenho muitos amigos empreendedores que estão numa jornada de sucesso muito legal, construíram negócios bons e que eu vejo que tem um crescimento gigantesco pela frente. Só que não são adeptos à consultoria, não são adeptos a uma boa contabilidade. O cara paga R$300 numa contabilidade. Cara, eu conheço empresas que faturam 10 milhões por ano. Tudo bem, tem faturamento muito maior do que esse. Mas, pô, 10 milhões por ano já dá pra pagar uma contabilidade melhor. Irmão. Com certeza. Aí o cara quer pagar R$300 então, na contabilidade. Eu conheço muita gente que tá economizando no básico. E financeiro não é básico. Treinar time não é básico. Então, se eu não cuidar de quem cuida de mim, que é o meu administrativo, o meu financeiro, o meu time comercial, como é que eu vou dar conta de tocar um negócio, de fazer um negócio prosperar? E, principalmente, como que vai estar essa equipe, como é que vai estar essa galera numa crise? Como que eu vou navegar no mar de crise sem estar com o time afiado, com o time treinado? Então, por exemplo, teve muitas pessoas que me procuraram, Emerson, qual os benefícios de estar com a Mafra? Eu já pontuei X, Y, Z. Uns vão para cima e fazem o contrato, como você já fez, e outros ficam esperando o momento certo, mas não existe momento certo. É verdade. Né? Não existe, eu vou esperar aqui entrar mais recurso em caixa, vou esperar sobrar mais esse mês, não, cara. Então, se você está no vermelho, no vermelho que eu digo não é nem de estar apertado. Às vezes você não tem um processo bem definido, às vezes você não tem um dia de treinamento para a tua empresa. Então, inclusive na agro rural, para você que tem interesse de entrar e empreitar essa jornada conosco, a gente tem uma série de treinamento. Né? Por quê? No mínimo uma por semana. No mínimo um por semana. Mínimo. Então, por quê? Para a gente ser o melhor, a gente precisa estar todo o tempo buscando, todo o tempo testando, todo o tempo se colocando à prova. Não é à toa que na agro rural a gente faz até o que a gente chama de palquinho. Toda semana a gente tem aí, um sucesso, né? O palquinho. O que é o palquinho? Nada mais é do que cada consultor
ensinando outros consultores como que ele faz na prática aquela abordagem, aquela consultoria para o cliente, aquele modelo de atendimento. Então, ou seja, nós nos damos a chance de errar internamente para quando nós tivermos de forma externa com cada cliente, a gente ter o maior nível de assertividade possível. Porque o cliente, para ele pagar o preço que você quer no seu produto, ele precisa ter qualidade. E eu acredito muito que a gente investe em velocidade, né? A gente ganha velocidade. Por exemplo, eu estou treinando para fazer o Ironman, eu tenho um endócrino, eu tenho um nutricionista, eu tenho um mentor de Ironman. E daí aqui o grupo, todo dia o cara, tá aqui o treino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu, para quem não sabe, comecei o treinamento em 2024 sozinho, só me ferrei, quebrei várias vezes em treino, tive luxação na costela, tive outros problemas de saúde, porque eu quis fazer sozinho, cara. E eu quebrei muito a cara, porque eu falei, não tem como. E aí eu fui teimoso. Eu fui muito teimoso de querer fazer sozinho. E daí foi incrível que quando eu contratei uma equipe especializada para me ensinar a chegar lá, meu irmão, eu evoluí assim, coisa de 2024, 2025, eu não evolui quase nada. E eu contratei agora em 2026, 3 meses de treino, 4 meses de treino, eu já consegui evoluir, 2 anos que eu não evolui nada. É justamente Que sobre loucura, isso. né, cara? Inclusive algo que para você, amigo empreendedor, se você quer crescer, quer chegar longe, você quer construir um patrimônio absurdo, você pode até chegar, mas sozinho vai ser sempre mais difícil. Então, é aquilo que a gente sempre fala, a gente pode conseguir, mas quando a gente está junto e com pessoas boas, a gente chega mais rápido. Verdade. E quanto que sai barato chegar rápido? Porque eu consigo abraçar e nadar no mercado que eu não tinha acesso na frente de muitas pessoas. Muito real. Só que poucas pessoas estão olhando para esse espaço no mercado, né? Tem muita gente olhando só para o agora, porque é a crise, são as guerras que atrapalham as importações, é o combustível que atrapalha o frete, né? E a gente tem muitas dores, tem muitos gargalos. Mas se a gente for olhar só para isso já está instalado. Eu preciso ir por outra mão, achar qual que é a solução, conectar com quem já passou por isso, e assim a gente errar menos para a gente atingir os melhores resultados. Maravilha. E, eu tô aqui com o Emerson, ele é prova disso, testemunho. Eu não vou expor os números ali no detalhe, mas a gente cresceu mais de 140% nos últimos anos. E para você empreendedor que quer também ter esse crescimento, dinheiro no bolso de verdade, uma equipe bem construída, bem organizada, eu tenho um presente para você. Você vai comentar no nosso direct, em algum lugar você vai comentar velocidade. Só comenta isso que eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um material 100% gratuito, tá? De como que você vai estruturar seu time de sucesso. Nesse material você vai saber o passo a passo de como construir esse time e fazer com que você tenha mais tempo para investir naquilo que mexe o ponteiro, que é de fato a tua zona de potência. A zona de potência é mais importante. Quando eu entendi isso também, eu parei de brigar com coisas que eu não tinha competência ou eu não tinha o dom, e a gente acredita na porção de Deus. Deus deu uma porção para cada pessoa. Para te ter ideia, né, falando de zona de potência, voltando um pouquinho, às vezes eu perdia tempo conferindo estoque, cara. Pô, às vezes eu fechava um contrato de 2 milhões, eu ia fazer o contrato, entendeu? E quando a gente acordou para a realidade, ter um time jurídico, né, onde prepara um contrato de 2, 3 milhões na velocidade da luz e de forma conhecedora, porque ele é apto para aquilo, né, não vai ter margem para erro, a gente viu, caraca, quanto tempo eu perdi nisso, né? Então não é sobre você deixar de fazer, você pode continuar auditando, acompanhando, mas é sobre aonde está o ponteiro do teu relógio, o que eu preciso achar aqui, por exemplo, os 20% que eu vou fazer, que não é sobre você fazer tudo, mas é fazer aqueles 20%, que é o ponteiro do relógio, que vai te dar 80% de resultado. Então hoje eu viajo, hoje eu tiro férias, hoje eu curto a minha academia, hoje eu curto a minha vida com Deus, e as pessoas perguntam como a gente dá conta de tudo isso. Não é perfeição. Tem dias que a gente procrastina, mas não é procrastinar o ponteiro do relógio. Eu posso procrastinar, por exemplo, algo simples, sobre arrumar minha cama, vai mexer no ponteiro do meu relógio? Procrastinar, por exemplo, sobre a lavagem do meu carro, vai mexer no ponteiro do meu relógio? Agora, treinar o time, eu posso procrastinar? Não posso, né? Tá envolvido numa imersão sobre como alavancar o meu ou o teu resultado 10 vezes mais. Isso eu não posso procrastinar. Então tem coisas que você pode e coisas que você não pode. Então quando a gente entende isso, a gente fica muito mais sagaz e consegue ter muito mais resultado. Muito bom, Emerson. E sabe o que é interessante sobre essa questão de zonas de potência? Ainda acho que é um assunto muito amplo, dá pra fazer um podcast só sobre isso, né?
Tem empresário, cara, que chega na loja, numa empresa, surtado. O cara vê um lixo no chão, ele vê um produto fora do lugar, ele vê alguém conversando, ele vê alguém no celular e o cara surta. Ele esquece que tem um gerente lá. Ele esquece que ele tem que treinar um gestor, um líder. Ele esquece que ele não pode colocar energia naquilo. Ah, mas eu vou deixar a minha loja avacalhada de qualquer jeito? Não, não é isso. Só que aquilo ali não vai fazer você faturar 2 milhões de reais. Aquilo ali, na verdade, vai roubar a sua energia. Ah, mas eu vou deixar de qualquer jeito? Não, irmão. Fique em paz. A tua zona de potência não é essa. Pega, anota, escreve, chama o gerente, conversa com ele e fala, irmão, tá errado isso aqui, resolve. Resolve, autonomia e responsabilidade na mão do cara. Esses são os passos para você ter uma vida de sucesso, mas esse sucesso está atribuído à paz. Né? Por quê? Muitas das vezes a gente se estressa com coisas que não vai gerar resultado e a gente acaba gastando toda a energia no que não é no ponteiro do relógio, e quando chega para tomar a decisão você está totalmente esgotado. E aquela decisão que era para você tomar hoje, você deixa para amanhã, e o que você deixa para amanhã vira para depois, e esse depois não vem resultado. Aí depois você está estressado porque não tem faturamento. Eu aprendi uma lição, cara, com um cara gigante no mercado, que é o Caíto Maia. Então, para quem não sabe, né, eu fui supervisor da Chili Beans, eu expandi mercado, cuidei do Pará, Amapá e Manaus, foram várias lojas sob o meu comando ali, e eu tive a honra de trabalhar com ele em Alphaville. Então, eu era um dos supervisores que escolhia a coleção e tal, fui treinado pessoalmente por ele. Então, ele juntava numa sala ali, franqueados e supervisores, a gente recebia o conteúdo e multiplicava isso. Então, pô, foi um momento muito rico, cara. Você tá com um cara ali, bilionário, um cara que tem empresas no Brasil e no mundo. E eu me lembro que ele foi fazer um tour. Ele veio aqui no Pará fazer um tour. Tenho até fotos com ele e tal, tudo mais. Ele trouxe placas de reconhecimento, cursos, premiações, né? A gente ganhou vários prêmios de melhor gerente, vendedor, supervisor. Cara, foi muito legal. E eu me lembro que uma vez a gente foi visitar uma loja e ele viu um gerente soltando os cachorros nos vendedores, porque tava faltando óculos, né? No display dos óculos e tal. E o cara foi brigando com o cara, com a equipe, escroteando com todo mundo, né? Esse gerente. E o Caíto Maia ficou de olho, assim. E aquela loja simplesmente tinha batido como a melhor loja do Brasil. A melhor loja do Brasil. A gente tinha ganhado em melhor venda de óculos, melhor venda de relógio, melhor crescimento, melhor faturamento, tudo. E tu tá entendendo que, tipo assim, é errado. Tinha que ter o óculos lá, né? A reposição tinha que ter sido feita. Mas tu entende que tem empreendedor que acaba fazendo isso, o cara, tipo assim, dá um banho de água fria na equipe, sendo que os caras estão voando, tendo muito de resultado, e o cara foca numa coisa insignificante que poderia ter sido resolvido de outra forma. O cara poderia ter chamado e falado, galera, nós somos a melhor equipe do Brasil, parabéns. Mas ó, vamos deixar a loja da hora, para continuar sendo essa equipe da hora. Né? E eu vejo que a liderança, eu acho que é legal a gente abordar esse assunto, que o empreendedor precisa ser líder. Ele precisa aprender a desenvolver essa liderança nele, essa gestão de verdade, né? Como é que tu enxerga isso? Cara, eu vejo, a gente trabalha no agro, então a gente tem muita oportunidade de visitar muitas zonas rurais em desenvolvimento. E a gente vê muitos empreendedores, que é o cara que trabalhou 5 anos, 10 anos, abriu o próprio negócio, começou de alguma forma com pouco capital, e quando se começa com pouco capital, acaba que o empresário ele faz de tudo um pouco. Eu até concordo que no início é aceitável, né? Só que quando você ganha escala, quando você precisa elevar o nível, você precisa começar a setorizar o negócio. E esse é o maior problema de quem empreende hoje, de quem quer crescer, sair de 1 milhão para 2, quer sair do 1 milhão para o bilhão. A gente vê que é o maior problema porque continua fazendo a mesma coisa. Eu aprendi muito nas redes sociais, até o tempo que eu seguia para aprender só nas redes sociais, que a gente tinha que sair do operacional. Mas isso é uma mentira. A gente não precisa sair 100% do operacional. Mas a gente precisa subir o nível, subir a régua. Porque se eu faço aquilo que eu poderia pagar para fazer, eu estou torrando o tempo, o meu eco-ticket de negociação, naquilo que eu sou bom, que eu poderia fazer algo maior com algo que não gera resultado. Né? Então eu perco o quê? Eu perco espaço no mercado, porque enquanto eu estou me preocupando com isso, tem outro aqui que está afiando o machado, que está atacando mais do que eu, às vezes por algo que a minha gerente ou o meu gerente poderia resolver. Eu perdi o time de uma visita, eu deixei de visitar 3, se eu poderia visitar 4 ou 5. Então, porque quando a gente fala de empresa, tudo é volume. Né? Volume de negócio, volume de ganho. Então o que eu enxergo? Sobre de fato o empreendedor entender a situação atual dele e
principalmente não condicionar que ele é pequeno, mas sim que ele precisa, desde ser pequeno, ou médio ou grande, de um método, de um processo, de um nível de gestão melhor, de procurar parceiros para crescer. Eu te falo isso porque tem muita gente que me liga, Emerson, como que foi? Como aconteceu? Qual que é o passo? E a gente vai, conversa, estrutura, mas a gente vê que a pessoa fica travada. Não, esse mês não deu, foi apertado. Não, mês, não, coloca um sistema, não faz isso, não faz aquilo. Olha, fala com o Sullivan, fala com o fulano de tal. E a gente vê que as pessoas continuam travadas porque não querem pagar para ter um negócio de um nível melhor. Ou seja, até muitas das vezes as pessoas nem queriam ser empreendedor, só queriam sair do CLT e ter um salário melhor. Só que, cara, a gente sabe que quanto a pessoa mais quer, né, ela quer conquistar o algo a mais. E às vezes ela se perde nesse caminho. Então hoje, com toda sinceridade, qualquer negócio que a gente vá abrir, e que tem muitos negócios para abrir, eu não faço sem um planejamento. E o planejamento, o primeiro play do planejamento se chama consultoria empresarial. O primeiro play. Legal, legal. Eu concordo muito e não só porque nós fazemos assessoria empresarial, consultoria, assessoria, mentoria, treinamento, não é só porque eu faço que eu levanto essa bandeira. Eu vi isso, eu vivi, ninguém me falou, eu vi isso acontecendo. Quando eu trabalhei na Chili Beans, nós tínhamos um consultor financeiro, nós tínhamos o consultor da Chili Beans e nós tínhamos outros consultores que a franquia do Norte contratava por fora. Então, era consultor, era treinamento, era curso, era palestra, era o treinamento da franquia, era o treinamento da Chili Beans, era treinamento em São Paulo com o Caíto Maia. Eu falei, cara, que loucura. Chegou um momento que eu questionei de verdade. Eu falei, cara, será que precisa de tudo isso de treinamento? E ninguém me falou. Eu vi empresas que questionaram isso e que travaram, né, esse crescimento. Não, eu vou parar de ir para as reuniões, eu vou parar, vou dar um time de treinamento. Quebraram, cara. Deixar de existir. Tinha rede da Chili Beans que o cara tinha 100 lojas. Um franqueado, 100 lojas. O cara deixou de existir. Tu acredita? E esse assunto ele é um assunto polêmico porque tem pessoas que vão assistir e estão assistindo que pode até dizer assim, mas eu tenho sucesso. Tá organizado. Cara, eu até acredito. Porque eu passei por essa fase que eu achava isso. Porque o meu teto de conhecimento estava aqui. E o mercado estava aqui. Então, se o meu teto estava aqui, eu dizia para mim mesmo que estava bom. Só que quando eu me dei a oportunidade de enxergar com outros olhos, de ter, por exemplo, um modelo a seguir, porque a gente, quando quer crescer, a gente precisa saber para quem olhar. Então, quando eu decidi para quem olhar, eu falei, cara, o quanto nós somos pequenos. Naquela época. Hoje, nós temos uma evolução que a gente cresceu em mais de 140% nos últimos anos e a gente já tem um novo olhar, já tem para quem olhar, já sabe aonde chegar, já está estruturando a nova estrutura para potenciais filiais, para potenciais negócios, outros negócios, entrar como sócio em outras empresas. Então, o que a gente vê? Que se nós não tivermos atento para isso, o teto do conhecimento ele fica baixo. E quando chegar alguém maior do que a gente é engolido no mercado. E hoje, no cenário que a gente vive, a minha preocupação como empreendedor, a maior delas é sobre como está o time. Como está o time financeiro. Como que está o time de contabilidade. Como que está o time jurídico. Principalmente o coração da empresa. Como que está o comercial. Se eu não estou treinando esse pessoal, quando vier uma crise, como veio a pandemia, né, que todo mundo foi para o e-commerce, né, para a venda digital. Quem se adaptou, beleza, evoluiu e cresceu e voou. Mas teve muitas empresas que fecharam. Muitos sonhos que foram engavetados. Por quê? A pessoa não olhou pelo olho da contramão, não buscou ter conselho com quem já passou e a gente sabe que sozinho a gente fica limitado. Então, quando a gente tem expansões de visões diferentes, a gente consegue achar um norte mais definido. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma grande realidade. Muito real, irmão. Muito real. E sabe que a gente percebe, Emerson, dentro de tudo isso que a gente está debatendo, é que, infelizmente, tem empresas que, por falta disso, e pensam assim, eu já tenho resultado, já tenho sucesso. Só que é tipo aquele gosto não retroage, né? Às vezes você acha que aquilo é bom porque você nunca experimentou, né? Então, eu não ligo para viagem, eu não quero viajar para nenhum lugar. E aí, a partir do momento que tu faz a primeira viagem internacional ou viaja para algum lugar, tu fala, caraca, irmão, olha esse mundo que eu nunca tinha visto. Né? E é a mesma coisa dentro da empresa. Eu sei quanto que eu pago, eu sei quanto que sobra. Todo mês sobra 20, 30, 40 mil, 100 mil, então eu tô bem, eu tô na grana. Aí do nada o cara fala, rapaz, esse mês não sobrou 100 mil, esse mês faltou 100 mil, eu fechei 100 mil no vermelho, o
que aconteceu? Estão me roubando? Para onde está indo meu dinheiro? E foi falta de gestão do cara. É justamente sobre isso. Então, tipo assim, todos nós temos uma crença, em todas as áreas da vida. E quando a gente é empreendedor, essa crença também existe. Então, por exemplo, quando a gente abre um negócio, a gente pensa, eu quero ganhar X por mês. Só que, cara, o mercado ele é muito grande, né? O mercado ele tem uma oportunidade gigantesca. E quando a gente não conhece o cenário, a gente age por caminhos que às vezes vai te levar a um momento de resultado que você vai ter, mas quando chega no ponto negativo de faltar dinheiro no caixa, esse é um problema grave. E quando a gente não está estruturado, a gente não acha a resposta para isso. Então hoje eu pago para ter resposta. Então o caminho é justamente esse, a gente ter as respostas na ponta, e para ter a resposta na ponta tem que estar setorizado, para estar setorizado tem que ter processo, para ter processo precisa ter gestão. Então a gente vê que são uma injeções de fatores, de tempo dedicado para a gente ter esse controle na mão, que foi aquilo que a gente falou lá no começo. Toda a falta de controle ela vai expor a tua vulnerabilidade. Então você pode estar bem hoje, mas e daqui a 10 meses, daqui a um ano? Daqui a 2. Muito real. E eu vou pegar esse gancho aqui, Emerson, se você me permite, eu quero fazer um desafio para o empreendedor, né? Você que está me assistindo agora e nos escutando, enfim, eu vou te lançar um desafio. Eu vou assumir, eu nunca fiz isso. O Emerson vai falar, pô, tu não fez isso para mim, eu vou ser cobrado. Depois desse podcast eu tenho certeza que ele vai me cobrar, né? Eu estou me colocando em risco aqui. Você empreendedor que está me vendo agora, eu vou fazer um desafio para você. Se você tem medo de fazer um investimento numa assessoria empresarial, numa mentoria com a Mafra Company, eu vou assumir o risco agora. Bora fazer o seguinte, eu vou te dar aí uma oportunidade para você treinar o seu time de vendas, liderança ou até desenvolvimento pessoal, tá? A gente é muito forte nessa tríade, mas a gente também tem treinamento de finanças, treinamento de inteligência artificial, de marketing, a gente tem um treinamento completo, porque nós temos um time completo de especialistas. Mas eu vou te lançar o seguinte desafio para você empreendedor. Eu vou assumir 100% dessa responsabilidade, tá? Eu não falei com meu time, não falei com minha esposa, todo mundo vai brigar comigo, mas eu vou fazer isso, eu não tô nem aí. É o seguinte, você vai entrar em contato, tá, com alguém da Mafra, você manda uma mensagem no direct, no nosso Instagram, quando você vê esse vídeo, e você vai marcar uma reunião comigo. E eu vou te explicar como que eu consigo treinar o seu time. Aí você vai fechar um treinamento para sua equipe, tá? De vendas, de liderança, enfim, na área que você tem ali uma dor, e nós vamos passar uma NPS dentro desse treinamento, que é o número de pessoas satisfeitas. O que vai rolar? Se eu atingir 50% de aceitação no treinamento que eu entregar, você só investe 50% do treinamento que você vai investir, tá? Caraca, hein? Se atingir 0%, você não paga nada. Então, se o teu time fala assim, meu irmão, esse treinamento da Mafra não serviu para nada, e todo mundo me der uma negativa, ele vai ficar de graça para você, tá? Se atingir 90% de aceitação, você investe 90%. Se atingir 100%, você investe 100%. Eu estou assumindo 100% da responsabilidade. Eu sei o que eu entrego, eu sei os resultados que a gente consegue trazer para sua empresa e o desafio está lançado. Não tem mais desculpa. O cara que está com medo de investir agora no treinamento, eu já coloquei o meu na reta e já fiz um bom desafio, né, Emerson? Eu tinha feito isso para ti alguma vez? Nunca, até Não, hoje. Daqui a pouco a gente conversa. Tô ferrado agora. Mas assim, manda lá desafio. Escreve a palavra desafio, que o nosso time vai entender do que se trata, e a gente vai entrar em contato com você e vai marcar aí uma reunião de negócios, uma sessão estratégica comigo, para eu te explicar como é que funciona, beleza? Esse é o desafio para você parar de chorar, parar de falar assim, e se não der resultado? Pois é, eu tô te lançando esse desafio, é o que eu posso fazer, porque eu só não posso fazer mais por você. Eu não posso ir lá treinar seu time de graça, isso eu não posso fazer, tá? Porque eu sei do meu valor, eu sei do valor da nossa empresa. E o desafio tá lançado. Show de bola. Gostou da ousadia? Top, hein? Aproveita a oportunidade. Massa, irmão. Show de bola. Emerson, a gente ainda tem um tempo aqui legal, só que eu quero logo aproveitar aqui, né? Eu separei, eu quero fazer um bate-bola com você. Você aceita? Show, bora. Coloquei agora. Aqui. Foi combinado alguma coisa, Emerson? Não, só nada. Para o pessoal entender aqui. Foi assim, tem um script, um roteiro? De jeito maneiro. Não, tudo né? Tá fluindo. Tudo na prática. Tá fluindo na prática, meu irmão. Tem dessa não. Então é o seguinte, mas o que eu fiz aqui? Eu separei sim, logicamente, umas perguntas sobre bate-bola. E eu queria fazer um bate-bola com você aqui bem da hora, pra gente realmente aqui seguir com uma mentalidade legal pros nossos amigos empreendedores. Beleza? Show de bola. Posso começar? Pode. Tá preparado? Agora. Beleza. Então bora lá. Primeira pergunta. Qual é o hábito matinal que mais impacta a sua produtividade?
Impacta positivo ou negativo? Que impacta positivamente. Eu acho que tu pode pegar os ganchos, né? Positivo e negativo, pronto. Fica legal assim. Bora lá. Uma vez eu estava numa palestra, uma palestra rápida, e nessa palestra foi falado que a gente é igual celular. Que quando nós formos dormir, desliga rápido. E quando for acordar, levanta, não dá, acordei, vou dar aquele pulo da cama. E o que eu trago com isso? Que quando eu acordo pela manhã, os meus primeiros 10, 15, 20 minutos é direcionado a Deus. A ter ali um pensamento positivo. Senhor, obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado pela oportunidade. E às vezes não é sobre você sentir algo, né? É sobre você sentir um arrepio no corpo. Mas é sobre você saber que a tua primícia do dia, os teus primeiros minutos, foi entregue a Deus. E após isso eu consigo fazer o que eu tenho para fazer. E quando eu faço nesse formato, cara, é como se eu saísse de casa cheio de amargura, forjado ali, e nada dá errado. Agora, tem alguns dias, já teve alguns dias, que eu protelei isso. Deixei pro final do dia, não, cara, tô apertado, preciso cumprir um horário para uma reunião, vou deixar pro final do dia. Foi legal? Teve uma certa execução, mas eu senti como se eu tivesse ido pra guerra baleado, né? Então hoje, pra mim, esse é o maior ativo. Foi pra guerra sem armadura, né? Justamente. Então esse é o maior ativo que eu tenho, ou seja, dedicar os primeiros minutos a Deus, elevar os pensamentos, agradecer, acordar ali com calma, que eu já tive alguns dias que é onde eu só levantei e fui pra ação e não foi legal. Olhando pra câmera agora e falando diretamente para os empreendedores, se você pudesse escolher uma frase, uma frase de impacto, e você pudesse falar isso para todos os empreendedores do planeta Terra, pudessem ouvir essa frase, qual frase você escolheria? Ou qual mensagem você escolheria para falar para esses empresários sobre prosperidade, sobre resultados? Olha, falando para todos os empreendedores, né, do Pará, do Brasil, tem poder quem age. É pequeno, mas é grandioso quando a gente executa. E esse tem poder quem age não é só em você tomar uma decisão dentro do seu negócio, mas principalmente na tua vida, e na vida pessoal, na vida espiritual, na tua vida cristã, né, na tua vida ministerial. Então, quando você decide fazer algo, se entrega, mas se entrega sabendo qual que é o passo certo, porque como a gente falou aqui, nem tudo que você faz dá resultado, então você precisa achar o que dá resultado. Então a minha palavra é: tem poder quem age, mas tem poder quem age na hora certa, no momento certo, principalmente com as pessoas certas. Maravilha, meu irmão, maravilha, maravilha. Bora para mais uma aqui. Se você... essa aqui é legal, essa aqui é legal. Qual é o não mais difícil e necessário que você teve que falar para garantir resultados na vida pessoal e profissional? Qual o não mais necessário e difícil que você já deu para garantir resultado? Olha, eu vou falar do pessoal. O não mais difícil é quando nós empreendemos, né? Quando nós começamos a ter ali um certo nível de ganho, a gente, de muitas formas e de muitas ideias, a gente quer ter um padrão de vida mais elevado, né? E quando a gente começou, não foi diferente. Os pensamentos, as ideias, os fornecedores, né? Emerson, já está na hora disso, já está na hora daquilo, mas a gente segurou um pouco. Então, o não mais difícil foi o não dar o não para minha família, dar o não para minha vida pessoal. Em que sentido? Viver logo de início algo que eu não poderia dar conta de sustentar. Então, eu via que eu me entregava muito, mas eu usufruía muito menos do que eu vejo muitas pessoas fazendo. Só que o que eu enxerguei ao longo do tempo? Que eu consegui consolidar uma base em não trabalhar para ter dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para que a gente tenha mais dinheiro, né? Então, o não mais difícil foi protelar, né, de alguma forma, em ter que aguardar um pouco mais para viver o que a gente vive hoje. Não foi fácil passar por esse processo. Existe até aquela brincadeira, né, que a gente fala que a favela venceu, né? A favela venceu, que o cara, ele se priva de um monte de coisa, aí começa a cair uma grana no bolso, e o cara fala, agora eu vou comprar minha BMW, agora eu vou fazer a viagem internacional, levar as crianças pra Disney, agora eu vou comprar uma casa de 2 milhões de reais, e agora eu vou viver o extraordinário, né? Justamente. E esse não é difícil, né? É difícil. No começo, né? É difícil. Que tu faz uma conta ali de padaria rápido e fala, cara, dá pra pagar. Só que aí, se tu não tiver sustentabilidade, se não tiver uma empresa bem estruturada,
aquilo ali, na verdade, vai ser a ruína da tua empresa, né? Justamente. E principalmente, né, sobre a gente saber o momento certo de investir, mas investir com segurança, né? Teve vários momentos aí, por exemplo, a minha esposa faz faculdade, aí ela vem pra capital ao final de semana e às vezes vinha de carro alugado, cara. Porque eu falei, não, como a gente chegava, conversava, teve uma decisão em comum que não é a hora, vamos segurar mais um pouco. E ela sempre teve vontade de conquistar um carro X e hoje ela conquistou esse carro, entre outras coisas. Mas quando a gente faz isso em conjunto, quando a gente decide o momento certo de se fazer com planejamento, não fica aquele peso da conquista. Porque eu já tive algumas conquistas que quando chegou eu falei, cara, e agora? Era isso e tem a parcela X, tem a parcela Y, e será que vai dar conta, né? Então eu tenho essa premissa de primeiro organizar, de planejar e estar bem decidido em conjunto com a esposa e a gente ter essa decisão que é melhor aguardar para fazer bem feito do que fazer e depois sair mal feito. Legal, legal. Agora de uma forma, definindo em uma só palavra. Defina em uma só palavra, sucesso. Em uma só palavra definir sucesso. Pode ser uma frase, tá? Uma frase. Vou te dar essa colher de chá aí. Cara, transformação. Transformação. Por quê? Legal. Eu vivo uma transformação na minha vida, na vida da minha família. Hoje eu ajudo muito meu pai, minha mãe, as pessoas que estão ao meu redor. Mas o que é gostoso além dessas pessoas, porque acaba que é uma regra, se você prospera, tem pessoas que precisam prosperar junto com você. Agora, o que é transformador mesmo é ver clientes usufruir de um resultado que você entregou. Eu tenho vários cases de sucesso a nível de cliente, que a régua do cara era aqui, a gente chegou, levou ele para cá e o cara tem uma casa melhor, tem um carro melhor, o filho estuda numa escola melhor e quando a gente chega que ele por si só discerniu que aquilo foi fruto de parceria com a nossa empresa, de parceria com os nossos métodos, a gente fica assim, cara, que real. Então, muitas vezes, não é sobre dinheiro. Até parece irônico, né? Lógico que a gente quer dinheiro, a gente trabalha para isso, mas só que toda a tangibilidade do nosso sucesso, né, não está ligada só a ter dinheiro no bolso, mas sim de levar a alta produtividade para os nossos clientes e quando a gente consegue isso, que causa a transformação da vida daquele cliente, a gente fica grato a Deus por ter usado a gente como ferramenta para fazer outra pessoa conquistar o que poderia ter conquistado. E eu até acredito muito que nós empreendedores devemos focar naquela metodologia, né, ou naquele formato de gestão que é stakeholders, né, onde você cuida de todo mundo. Eu cuido eu cuido dos meus funcionários, eu cuido dos meus clientes, eu cuido dos meus fornecedores, eu cuido do motorista, eu cuido de todo mundo. O que é cuidar? É entregar o melhor, a qualidade. Clima organizacional, qualidade de vida, treinamento, boa remuneração, curso, treinamento, aconselhamento. Eu acredito muito nisso. E isso vai ser um fator, né, determinante para a gente prosperar. E às vezes quando o cara só olha ali, não, eu preciso ter um carro importado, eu preciso ter uma casa assim, e eu vejo que esses caras não prosperam. Tem que ter muito cuidado, né, Emerson? Eu falo muito assim, cara, é legal, tu quer ter um relógio da hora? Show. Tu quer ter um carro, um sonho de ter um carrão? Show, cara, não acho nada de errado com isso. O cara ter uma casa legal, viajar pelo mundo todo, eu tenho meu quadro de sonhos, eu tenho meus objetivos, mas eu vejo que é errado quando o cara coloca isso na frente. Eu vejo que é errado quando o cara olha só pra isso. E ele perde o valor e o sentido do propósito. Cara, eu vou entregar o melhor pro meu cliente. Eu quero entregar o melhor para ele. E aí, quando ele não faz isso, ele fica ganancioso. E isso precede a ruína. Você enxerga dessa forma? Com certeza. A gente tanto enxerga quanto vê, né? A gente vê muito, infelizmente, pessoas com caráter de só querer ganhar e não entregar, né, o benefício do bom resultado, o que o cliente está pagando para ter, né? Então, quando a gente vê essa linha, são empresas que não condizem com o nosso valor, com o nosso princípio. Para te ter ideia, hoje no nosso quadro de fornecedores, se a gente diagnosticar algo nesse sentido, a gente nem faz negócio, né? Porque a gente não quer participar disso. Então, a gente está muito na primícia de honrar, fazer do jeito certo para que a gente tenha também resultado do jeito certo. Maravilha. Emerson, bora lá. Agora um desafio para você. Se você hoje, né, lógico, é só sobre
mentalidade, logicamente, se você hoje perdesse tudo que tu construiu, cara? Pô, é pesado essa pergunta. Pesado. Qual seria o primeiro passo? O que tu faria para conseguir se erguer, cara? Porque eu sei que nós empreendedores a gente tem medo de perder às vezes as coisas que a gente construiu, né? E tem empresário que fica com muito medo e fica pensando nisso todo dia. E até a palavra de Deus fala, né? O que eu mais temia me sobreveio. Lá em Jó fala sobre isso, né? Mas só para as pessoas entenderem sobre mentalidade de verdade, né? Cara, se tu perdesse tudo, qual seria o primeiro passo para você voltar pro jogo? Olha, eu me considero uma pessoa muito desapegado, digamos assim, né? Até porque a gente veio das raízes de ter o pouco, né? E essa raiz acaba que ela me consolidou em ser grato a Deus pelo que eu tenho. Então, o primeiro ponto, o primeiro diagnóstico é saber que o que eu tenho não é 100% meu, ele é primeiramente de Deus, né? Eu sou apenas um administrador, tá? Eu tenho esse nível de consciência muito pesado sobre isso. E se eu perdesse hoje tudo que foi construído, lógico que é um baque, né? Vem muitas emoções, acredito que vem muitos sentimentos envolvidos, mas o primeiro passo seria a ação do porquê e em cima da ação do porquê reconstruir tudo de novo. E eu acredito que para mim não seria difícil. Por quê? Eu tenho força de vontade, mas eu tenho algo que eu não tinha. Conhecimento e conexões, que é o network. Então eu acredito que pela rede que nós temos construída hoje, seria muito mais fácil. Se a gente demorou 10, 15, 20 anos para chegar onde chegou, talvez hoje a gente levaria 2, 3 anos para deixar no mesmo nível ou até maior. Então não estar sobre o desejo de construir, mas sim saber como fazer o passo a passo. Então hoje eu sei exatamente o que fazer do zero ao nível que nós estamos. E a gente está buscando aprender a chegar no próximo nível. Ou seja, isso aqui acabou, para quem não entendeu, o empreendedor que está nos assistindo, acabou de ouvir uma aula sobre desapego material. É importante, eu tenho que zelar sobre aquilo que Deus me confiou, sobre o que Deus nos deu, eu tenho que saber gerir, mas eu não posso me apegar, né? Eu posso colocar o meu coração nessas coisas. Justamente. E sem falar, tipo assim, não é só porque hoje, né, eu sou cristão, mas tudo que a gente tem, a gente deixa à disponibilidade de Deus para usar como ferramenta do jeito que Ele falar com a gente, né? Porque muitas das vezes a gente é apegado de uma tal forma que quantas vezes quando nós não tínhamos, a nossa oração, Senhor, se o Senhor me der, eu vou poder ajudar X pessoas, né? E aconteceu um fato importante quando eu comprei o primeiro carro, de uma colega ligar de madrugada que estava com dificuldade, precisava ir ao hospital, e eu fui, mas eu não fui achando legal. E na mesma hora o Espírito Santo me corrigiu, falou assim, mas na tua oração você falou que você estaria disposto, e quem acionou não foi ela, foi eu. Então, muitas das vezes, foi né? forte demais. Então, muitas das vezes a gente pede, mas a gente não honra. Então, quando a gente decide honrar e se colocar à disposição, eu acredito que Deus ele cuida de todos os detalhes para que a gente continue no caminho e na jornada e não acontecer o que aconteceu com Jó. Até porque o que aconteceu com Jó não foi uma falha dele, né? E foi sim mais uma aprovação sobre ele. Então, às vezes, quando a gente se pega pensando, e se fosse eu? Como que eu agiria, né? E o que ele fala lá, né? Deus me deu, Deus tirou e toda honra seja o nome do Senhor, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse nível aí, né? Que a gente tenta andar. Sabe o que é interessante? Todos os empreendedores que eu tenho a oportunidade de conhecer, caras que são muito bem-sucedidos, milionários, multimilionários, bilionários, que a gente tem acesso, né, hoje, e não é papo furado, né, para se mostrar aqui na frente das câmeras, nem nada, mas é real, né, a gente tem esses acessos. Quanto mais rico o cara é, e eu digo, e eu não tô falando só de dinheiro, né, riqueza espiritual, mentalidade, todas as áreas ali, família, os caras mais ricos que eu conheço, eles são desapegados. Quanto o cara mais apegado o cara é, mais escasso ele fica e mais ele consegue acionar a pobreza. Cara, é impressionante como ele sempre fica nesses altos e baixos. Então ele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. E não estou falando de novo só de dinheiro. Eu estou falando em várias áreas, justamente porque ele foca só no material. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né, cara? Muito cuidado, porque a internet vem pregando isso, né? Tu vai ser aceito numa mesa só se tu tiver aquele relógio, só se tiver aquele carro e tal, e eu vejo que tá tendo um movimento contrário disso, né? Que as pessoas estão começando a entender que tem outros valores. Tu disse que tem 7 filhos. Eu digo que tu tem 1 bilhão para cada filho, né? No mínimo. Né? Eu tenho 13, então eu tenho 1 bilhão para cada filho, é como se fosse isso. Então a gente já é multimilionário e bilionário, já por esse motivo. Só que muito mais porque a gente serve, né?
Inclusive a gente vem batendo papo sobre isso, né? O Emerson é um cara que a gente vai fazer uma sociedade, né? Vai abrir outros negócios aí num futuro muito próximo. Tem um deles aí que a gente vem mirando aí, uma escola de negócio, pra gente participar em algo junto, algo nesse sentido. E eu quero até abrir uma instituição, né? Para treinar jovens de periferia, para cuidar desses jovens e lançar eles no mercado. Tanto para eles trabalharem e empreenderem em CNPJs terceiros ou para eles mesmos, né? E isso para mim queima muito mais assim no meu coração, na minha mente, do que isso vai me emocionar, me deixar muito mais feliz e alegre de que quando eu tiver aquele carro que está no meu quadro dos sonhos, que eu já deixei de comprar porque eu investi em outras coisas e fiz outras coisas. E eu acho que é sobre isso, né, Emerson? A gente vê muito, né? A gente vê muitas pessoas com vontade, inclusive umas delas, aliás, umas não, muitas delas se cobrando sobre o momento certo. E existe o momento certo para todo mundo. Só que o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa não está fazendo o que deveria fazer. Está em movimento, ela está se mostrando para as pessoas e para Deus que ela está se movendo, mas às vezes está se movendo na direção errada, né? Então, quando a gente enxerga esse público, que hoje a gente vê muita gente assim, a gente tem esse sentimento de querer ajudar. Inclusive, lá em Provérbios, Salomão fala que a sabedoria causa tristeza, né? Mas quando eu li isso, eu fiquei assim, mas como assim? E quando eu fui me aprofundar, é porque o Sullivan sabe como ajudar muita gente. O Emerson sabe como ajudar muita gente. E tem muitos players no mercado que sabem como ajudar. Só que muitas das vezes aquela pessoa não está acessível. Muitas das vezes aquela pessoa não quer pagar o preço que você pagou. Ou seja, muitos querem o que nós temos, mas poucos querem pagar o preço que nós pagamos. E lógico, vai ter pessoas que vai pagar um pouco menos e construir até mais, mas de alguma forma você vai precisar pagar algum preço. Show de bola, meu irmão, show de bola. Esse assunto acho que a gente vai ter que marcar mais podcasts, né? Eu tô sentindo isso aí. Qual é a ferramenta tecnológica que é indispensável para o teu dia a dia hoje? Hoje a ferramenta tecnológica indispensável, a gente está na evolução das IA. Né? Muito forte. A gente está na evolução das IA. Então, eu costumo dizer que a gente não vai adotar 100%, mas não pode viver 100%. Adotar 100% que eu digo em que sentido? Porque a gente vê muito empreendedor acessando o ChatGPT. E é uma IA, mas não é a IA para o teu negócio. E já está para trás, né? E já está para trás. Quem só faz isso já ficou para então, trás há muito tempo. Ou seja, quantos programas, inclusive tem um sistema que inclusive a Mafra, né, tá desenvolvendo pra gente, já está em uso, mas que vai implementar a inteligência. Então, tipo assim, qual sistema que você tem que não tem IA, né? Qual método que você tem que ainda não tem IA, que vai acelerar os teus processos? Inclusive, é algo interessante pra gente, que a gente já entrevistou aí nos últimos 2 anos, junto com a Mafra, mais de 1.000 candidatos dentro da nossa, 1.000 candidatos, da nossa cidade de atuação. Agora imagina uma IA que pudesse, e eu sei que tem, fazer um processo... Estamos terminando de desenvolver. Eu falei nisso porque eu acho que eu já imaginava que ia mensurar que vocês estão desenvolvendo um processo seletivo. Então, acredito muito que quem não adotar e quem não se atualizar para as IA, mas IA dentro de uma plataforma, de um sistema que vai fazer sentido. Não você usar de forma obsoleta, como tem muita gente usando aí, ChatGPT, entre outros. Isso eu acredito que vai mais gastar tempo do que você ter que mensurar e transformar para o teu negócio, do que você já trazer algo preparado, pronto para o teu negócio. Cara, é bizarro o quanto que cresceu a tecnologia, né? Até falei para o Emerson, não se assusta quando tu tiver o teu computador lá, na tua empresa, que aí estiver trabalhando sozinho lá, organizando as pastas, mandando mensagem e trabalhando igual a 3, 4, 5 estagiários ao mesmo tempo, operando o computador. Não, mentira, não dá pra fazer isso, meu irmão. Se a gente for puxar por exemplo, fazendo isso aí? Se a gente for puxar, por exemplo, o ranking de crescimento de 2000 para 2010, muito lento. Se puxar de 2010 para 2020, teve uma aceleração, mas de 2020 até 2024, teve um recorde. De 2024 para 2026, está na velocidade da luz. Então a gente vê que daqui a pouco o método, ou o que eu fazia mês passado, não vai dar certo para o mês de abril, eu vou ter que inovar. Então, se nós não estivermos com as pessoas que estão ligadas a cada ponta do que eu preciso para dentro do meu negócio, eu fico para trás, porque eu sozinho não vou dar conta de acompanhar tudo. Fizemos uma estratégia, né? Numa empresa, agora recentemente, com inteligência artificial, a gente usou plataformas e tecnologia, e essa agora o Emerson vai me cobrar de novo. Nossa, eu vou ser muito cobrado agora depois dessa reunião. E a gente fez um teste porque foi muito recente. E um teste, a gente aplicou lá, colocou um tráfego pago para rodar, R$200 só,
Utilizando inteligência artificial, com plataformas e tal, a gente fez um resultado de uma venda para aquele segmento, é muito bom. Foi um teste. A gente faturou 16 mil. Eu tenho um áudio, posso até postar depois pra galera, pra ouvir esse áudio do dono da empresa falando. A gente teve um lucro de 13 mil reais. A gente botou 13 mil reais no bolso, usando inteligência artificial. Cara, que loucura. E aí tem empresário que fala assim, mas se não funcionar, de primeira não vai. Tipo assim, vai dar bug, vai dar algumas travas, vai dar alguns problemas, mas só que isso, de novo, que eu curto a tua visão. Sullivan, bota pra rodar, irmão. Vai ajustando isso aí, vai fazendo. Se der errado, corrige, faz de novo. Eu acredito que esse negócio vai funcionar. A energia que tu coloca já é diferente. A mente aberta já favorece. E aí a gente também sente vontade e energia de falar, cara, eu vou fazer. Agora, quando o empresário é travado, tu fala assim, mano, eu não vou fazer. Porque o cara vai perder 200 reais, 300 ali, perder. E o cara vai ficar chorando. Desculpa, com todo respeito, vai ficar enchendo o saco. Então eu prefiro não. É muito assim, chora miséria, sabe? O cara fica chorando miséria e não investe e acaba ficando para trás na tecnologia. Tem muito empresário que quando acordar, ele já perdeu essa onda. Já perdeu a onda desse resultado. O mercado ele tá rápido, né? Ele tá rápido e quem vai aproveitar a oportunidade é quem tá se preparando e quem tá ficando bom para isso. Então a oportunidade chegou, tem que estar pronto. Show. Eu acredito muito nisso. Muito, muito, muito. Emerson, qual é a característica que você mais valoriza em um colaborador e um sócio, né? Sócio e colaborador, qual é a característica mais valorosa para você? Cara, colaborador, né? Eu vou juntar aqui proatividade com solucionador, né? O que a gente tem hoje de pessoas que te ligam a cada 10 minutos para resolver um problema pequeno é gigantesco. Ou seja, é o time da mente virar para, cara, eu sou um solucionador. Então, o que eu mais valorizo hoje na mão de obra é aquela pessoa que quando ela enxerga o problema, não é que ela não pode me ligar, ela pode. Mas é primeiro tentar resolver. Tentou, conseguiu, show, dá um feedback. Tentou, não conseguiu, mas já traz uma solução. Olha, estou com problema X, com problema Y, eu tentei isso, não deu certo, estou te ligando para saber o que eu posso tentar, para mim já corrigir, já te ligar com um feedback positivo. Isso é o que eu mais valorizo, porque tem muita gente entrando na sala só para trazer problema. E a gente, lógico, ganha dinheiro resolvendo o problema, mas a gente não vai dar conta de tudo. Então a gente precisa de pessoas para nos ajudar nisso aí. E sócio, né? Eu já fui sócio de algumas empresas, estou aberto, né, para isso. Mas sócio eu vejo que ele não chega para dividir faturamento, ele chega para trazer faturamento e principalmente também solucionar problema. Então eu acredito que sócio é para dividir problema, porque quando a gente divide problema, que a gente soluciona junto, a gente aumenta o nível. E quando aumenta o nível, todo mundo ganha um resultado, né? Porque tem muita gente achando que sociedade só é colher o bom dos frutos e não é assim que funciona. Exatamente. Tem sócio que quer trabalhar menos do que a gente, né? Trabalhar menos, quer fazer menos e o cara acha que é isso. Não, tá tudo errado. Qual foi o maior mito que você viveu dentro da sua empresa que hoje você conseguiu se libertar? Olha, o maior mito, né, que eu vivi dentro da empresa foi sobre delegar. Como eu falei no começo, eu sou o cara do autocontrole, né? Então acaba que esse excesso do autocontrole que eu tinha, ele me atrapalhava a respeitar o espaço de outras pessoas e de valorizar que outras pessoas também são tão boas quanto eu, né? Então, o que eu comecei a ver? Que quando eu delego, quando eu ensino aquilo que eu aprendi e quando eu acompanho e vou auditando, eu vou tendo líderes, eu vou tendo pessoas formadas com o mesmo nível de visão que a gente tem e assim a gente consegue ter resultado e às vezes a gente consegue até dizer, uau, caraca, o fulano resolveu. Não, a posição X é valorosa porque está me ajudando a aumentar o faturamento em X. Então, o meu maior problema era em delegar, mas quando eu comecei e vi que era libertador, foi onde eu falei, cara, é a chave, treinar pessoas para a gente dar conta do negócio mais rápido e rápido em velocidade, né? Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, vou agir nisso aqui. Foi isso aí. Muito bom. E qual o conselho que você daria para o Emerson de 10 anos atrás? Que você é um cara muito novo, é jovem, mas mais jovem ainda, 10 anos mais jovem, qual é o conselho que você daria no seu eu? O conselho para o Emerson de 10 anos atrás, primeiro, né, tirar o medo da mesa,
que o medo ele me fez perder muitos negócios, né? Eu sempre avancei, deixei o medo de lado, mas em alguns negócios, em algumas oportunidades, eu travei por conta do medo. E por travar por conta do medo, eu perdi muitos negócios. Pra você ter ideia, semana passada eu estava rodando na cidade e eu passei em frente a um lote, que me ofereceram esse lote há um ano atrás por R$150 mil. E esse lote foi vendido há 3 semanas atrás por 600 mil. Então, caraca, quanto eu deixei de ganhar por conta do medo, né? E eu sou um cara que eu vivo investido em lotes. Então, eu sempre compro e vendo muito terreno. Tem terra não erra, né? Justamente. Então, o conselho que eu daria para deixar o medo de lado e procurar andar na multidão de conselheiros. Ou seja, quando eu tenho conselho, eu erro menos e errar faz parte. Mas quando eu avanço mais, eu acerto mais também. Eu acredito que é isso. A tua liderança é mais por intuição ou por análise de dados? Olha, a minha liderança hoje, ela era muito antigamente por análise de dados e deve ser sempre, mas ela se tornou muito melhor quando eu ajo na intuição. Mas que intuição é essa? É quando a gente aprende a ler comportamentos, é o feeling, é o que a gente chama hoje de inteligência emocional, né? Então, quando a gente consegue diagnosticar e saber ler comportamentos, a gente consegue ter um nível de persuasão de liderança muito melhor. Dinheiro no caixa ou posicionamento de mercado, que a gente chama de market share, né? Que é posicionamento de mercado. O que você prefere hoje? O Emerson com muito dinheiro no caixa ou o Emerson que está se posicionando no mercado? Eu prefiro dinheiro no caixa. Né? Show. Por que Blindagem, motivo? né? Blindagem. Por quê? Caixa. Show. Na crise que a gente vive, que todo mundo está falando de crise, eu não vejo que é uma crise, tem um mar de dificuldades, mas quem está treinado, né, quem está com o machado afiado, está navegando nesse mar com muita facilidade. Então, o dinheiro no caixa, ele te dá a possibilidade de, nesses momentos, fazer bons negócios. Né? Por exemplo, enquanto eu tenho parceiros que estão com dificuldade para comprar matéria-prima porque explodiu por conta das guerras, oscilou frete para cima por conta dos combustíveis, a gente conseguiu fazer bons negócios de forma antecipada por ter uma multidão de conselheiro, que a gente tem, graças a Deus, a nível nacional, uma boa multidão de conselheiros, e essa multidão trazendo para a gente algumas ideias, a gente trouxe para a mesa, mas só foi possível fazer porque tinha dinheiro no caixa. Então o posicionamento ele é importante, mas não mais importante do que a blindagem do caixa. Legal, legal. O que você prefere? Uma ideia brilhante ou um processo impecável? Uma ideia brilhante. Ideia brilhante? Uma ideia brilhante. Cara, na realidade, deixa eu corrigir. Os dois são misto, né? O processo impecável, ele te deixa longe dos perigos, né? Um processo bem definido, ele te dá mais assertividade. Só que eu não descarto ideias, né? Boas ideias. Por quê? Com a evolução que a gente tem nos últimos anos, se a gente não tiver atento a boas ideias, a gente fica para trás. Mas eu corrijo e fico com o processo impecável. Legal. Porque o processo impecável ele te afasta de muitos erros. Um livro de cabeceira que você poderia estar indicando para os empreendedores hoje, que você leu recentemente, ou leu em algum momento que você fala, pô, esse livro me marcou muito. Esse livro aqui fez eu mudar ali a minha mentalidade, fez eu abrir meus olhos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Tu pode indicar 2 livros sem problema. Perfeito. Tá? Qual seria? Olha, para quem está começando, né? Para quem está começando a empreender, né? Do 1000 ao bilhão sem cortar o cafezinho, que é do Thiago Nigro, tá? E a arte de influenciar pessoas para quem é do ramo do negócio. Por exemplo, todos nós precisamos vender e todos nós em algum momento estamos vendendo algo. Então, saber se conectar com pessoas é muito importante. Então, a arte de influenciar pessoas do John Maxwell é interessante. Maravilha, Emerson. A gente já está caminhando para o final, então eu queria que você aqui já deixasse também para quem está nos assistindo como é que faz para te encontrar nas redes sociais, tanto na empresa quanto você, né, pessoa, né, e mentor. Como é que a gente faz hoje para ter acesso aos conteúdos do Emerson, né? Como é que a gente faz? Para você que quer nos acompanhar e assistir aí os próximos eventos, os próximos conteúdos que a gente vai trazer, você vai me encontrar na rede social do Emerson, que é Emerson Agro Oficial, e você também vai encontrar a nossa página da empresa, que é seja.agrorural, e nós temos também um canal no YouTube, que é uma plataforma 100% gratuita, para
todo consultor e todo produtor que quer alavancar o seu negócio tem conteúdos ali semanais que a gente posta para elevar a sua produtividade, que é Agro Rural no Campo. Através desses canais você consegue nos encontrar e também para quem precisa fazer compras a nível nacional, nós entregamos a todo o Brasil. Nós temos o nosso site que é www.agrorural.com.br. Caraca, hein? O cara fez o dever de casa, né, irmão? É muito bom, muito bom. Para você que está nos acompanhando, né, se você quiser mais informações e conhecer mais do nosso trabalho, nós estamos na Mafra Underline Company, tá? Que é a Mafra Company da nossa assessoria empresarial. Você pode me encontrar em Mafra, Sullivan Mafra, que é eu como mentor de empreendedores, falo muito sobre mentalidade. Tá? Tem Fome de Resultados, que é a Sullivan Mafra no YouTube, que eu falo muito sobre isso. E um novo projeto agora, que é o MafraCast, né? A gente vai estar divulgando nas redes sociais. Acompanhe, faz o triplo C, curta, comente e compartilhe. Né? Você precisa fazer isso e se inscrever, logicamente, para você receber novos conteúdos. Você viu que o nosso conteúdo foi muito rico, né? É um conteúdo que agora, recentemente, a gente está aqui regional, né? Começou aqui em Belém do Pará, apesar de eu ser de Brasília, né, nascido e criado em Brasília, mas eu hoje tenho aí um coração paraense também, porque eu fui muito bem recebido, muito bem abraçado, amo essa terra. Então vai ter muitos podcasts, vai ter muito conteúdo legal, vai ter muita coisa legal, bacana. A gente vai lançar o nosso vlog também para acompanhar no dia a dia. Eu vou ter a honra de acompanhar o Emerson no seu dia a dia ali, né, do começo do dia dele até o final do dia, de como é que ele se coloca ali, né, como empreendedor na vida real. Então, muita coisa bacana, cara, muito projeto legal. E para finalizar, Emerson, deixa uma mensagem sua, do jeito que você quiser, uma mensagem de Deus para o empreendedor que está nos assistindo, uma mensagem de mentalidade, uma mensagem para que ele possa prosperar e se tornar um guardião da economia. É todo seu. Para você, né, amigo seguidor, amigo empreendedor que quer se tornar um guardião da economia, você precisa se apegar com Deus, em primeiro lugar, né, trazer a vida, né, com Jesus Cristo para dentro de casa, para dentro dos negócios, bolar uma estratégia, né, de forma mentorada ou de forma assessorada por uma assessoria empresarial. Então, não faz sentido você querer crescer e querer crescer desacompanhado. Por quê? Você vai demorar mais tempo. Então procure um especialista nisso. Nós temos aqui um ótimo parceiro que é o Sullivan, nós temos a Mafra Company, que tem trago ótimos resultados para a Agro Rural. Então você que precisa elevar o seu nível, você precisa estar com os melhores, porque você vai chegar no seu objetivo muito mais rápido. E o recado é, tem poder quem age. Então não demora a tomar uma decisão. A gente está no cenário onde as coisas estão caminhando na velocidade da luz e quando a gente fala de oportunidade, aproveita quem está pronto. Então é hora de afiar o machado para a gente acessar o que tem de melhor. Nem combinei isso contigo para a gente agradecer, né, todo mundo que está aqui, esse estúdio maravilhoso. Depois eu quero até, depois no final, falar um pouco para quem quiser fazer um podcast aqui bem legal. Mas eu vejo que alguns podcasts, no final, eles falam alguma coisa que identifica ali, né? Que traz uma identidade para dentro do podcast. Então, quando eu contar de 1 até 3, a gente vai olhar para aquela câmera ali do meio e a gente vai falar junto, né? Eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai falar bora prosperar. Bora fazer junto? Bora? Então, bora lá. 1, 2, 3, bora prosperar. É isso aí, meu irmão. Show de bola. Tamo junto. Muito obrigado, Emerson. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, os seus projetos. Que você possa sempre ter multiplicação em tudo que tu fizer. Você é um grande homem de Deus, um grande pai, um grande empreendedor. Cara, eu sou muito feliz de Deus ter apresentado você, porque você virou um amigo e você é fonte de inspiração para muita gente. Você cuida de famílias e você tem um propósito muito bonito na sua vida, cara. Continua orando e vigiando, porque você é um guardião da economia e Deus ele tem coisas incríveis para você aqui na Terra. Amém, meu. Obrigado, tamo junto, que o MafraCast traga para essa mesa mais empreendedores, que vai trazer mais visões, né, e a prática do dia a dia, o que é viver, né, o empreendedor nesse momento difícil do Brasil, mas a gente sabe que com as pessoas certas e a estratégia certa a gente vai afiar o machado e vencer e passar por isso. Vamos junto. Para cima, tamo junto. Valeu demais. Show.